A história começa quando o protagonista vê um artigo de notícias sobre um homem que se tornou viral por ter comido um pêssego. Os internautas expressaram intensa angústia com o fenômeno Daddy Gun, dizendo que o estilo tem destruído a mentalidade das mulheres há milhares de anos. No passado, as mulheres eram vistas como pessoas inteligentes e capazes de chegar ao céu, mas esse estilo está arruinando sua imagem. Em resposta, o escritório da Rádio Heróis deixou claro que eles planejam remover a aparência deformada do estilo Daddy Gun enquanto continuam assistindo às notícias. O rapaz quer saber o que se passa com tudo isso. Já se passaram 2 dias desde que ele chegou a este mundo e ele ainda não se adaptou a esse corpo pesado. Antes de chegar a este mundo, ele era o imperador de sua geração. Toda vez que você visita um site de notícias, você só encontra relatos de roubos. Nesse mundo, não há cultivadores, um mundo moderno onde os papéis masculinos e femininos são invertidos. Uma mulher se casa com o marido e trabalha para sustentar a família, enquanto o homem cuida das tarefas domésticas. Além disso, a energia espiritual daquele mundo é extremamente baixa. Mentalmente comprometida, é difícil recuperar a força física. O poder dos demônios que ele lutou era tão grande que eles perderam seus corpos, mas ele sobreviveu. Felizmente, seu espírito foi capaz de viajar para outro mundo e encontrar um cadáver recentemente morto para reencarnar, o que foi um milagre. Falando nisso, parece que ele se chama Limo na sua memória. Ele é um garoto rico que frequenta uma escola particular de primeira classe. Lin não sabia se aquele demônio também havia ressuscitado, mas de qualquer forma, ele precisava viver como Lin Mo antes de recuperar seus poderes. Até mesmo o imperador precisa ir para a escola para se preparar. O jovem saiu da sala e olhou em volta. Ele acha que sua família não é nada ruim. Mesmo assim, a casa era menor do que o último aquário que ela se lembrava. Parece que os pais dela morreram num acidente e a avó dela tem Alzheimer e está no hospital. Sua tia distante assumiu o papel de tutor e, depois que ele foi abandonado, sua família também se mudou antes que ele percebesse. Tudo o que lhe pertencia já era de sua tia e sua qualidade de vida diminuiu. Ao atravessar a sala, o garoto foi até uma mesa, aquele com cabelos compridos, como se tivesse sido lambido por uma vaca, chamado King Hunt, e o outro chamado Fix One. A tia do menino apareceu e disse que ele chegou na hora certa, falando sobre seus estudos, e a Nui tinha razão, mencionando que era uma piada. Ao ouvir o nome mencionado por sua tia, o menino se afundou em suas memórias físicas, que sua avó havia organizado um casamento para ele antes de ela ter Alzheimer, e que o nome da menina era o mesmo. No entanto, quando ela soube disso, ela ficou horrorizada. Ela perguntou com desdém como poderia se casar com alguém tão gordo quanto ele. Ao atravessar a rua, ele foi acidentalmente atropelado por um caminhão. Quando isso aconteceu, sua tia cancelou o casamento. Ele acha que isso é incrível, já que um imperador de sua geração deve se casar com alguém daquele mundo pela decisão de outra mulher. Ainda na cozinha, sua tia lê. Ela pergunta se ele está ouvindo. O menino diz que não é nada e diz para não arranjar mais casamentos para ele. Olhando para a expressão de Lian, a mulher sentiu que ele parecia diferente. Inesperadamente, ele parecia ter uma atmosfera tirânica inexplicável. Então Lian sentou-se à mesa e pensou que ele não tinha apetite desde que começou a fazer dieta. Mas para evitar que o corpo passasse de fome, ele deveria tratá-lo com calma e comer um pedaço de comida que ele achava que cheirava bem. Em seguida, seu primo perguntou por que ele não estudou no exterior, porque seus amigos sabiam quanto amor ele mostrava pelos outros. O Ryan quer saber. Porque quando este imperador reinou por milhares de anos, ele precisava falar com aqueles insetos. Ainda assim, agora é necessário assumir o papel de uma pessoa normal e dizer que ele não irá agora porque está feliz com essa escola. O menino diz que não importa qual escola vai, desde que ele tenha boas notas. Continua comendo coisas limpas. Ele não quer conversar com ele. Uma hora depois, o protagonista está em um carro e o motorista lhe diz que eles chegaram. Seu primo, por sua vez, pediu a alguém para não sair do ônibus com ele. O protagonista olhou para ele com desdém e deixou o garoto assustado. Aquele olhar quando saiu do carro. Então Lin já estava em frente a um edifício e mencionou que a arquitetura daquele mundo era excelente. No entanto, existem alguns problemas. Cada um desses homens é muito notável porque eles mostram suas pernas pálidas, mas pelo menos as mulheres parecem normais. No fundo, 2 garotas estão assediando o irmão do protagonista, dizendo com desdém que suas pernas são lindas. O rapaz achou que era tão nojento que quase o deu vontade de vomitar. No entanto, ele deve esquecer isso porque ele não sabe se aquele demônio ainda está vivo e precisa ser fortalecido. Ou antes que ela apareça, quando ela caminha pela escola, Lin descobre que sua sala de aula está nas costas. Parece que alguém provocou o protagonista dizendo que sua noiva estava lá. Sua esposa está sentada à mesa e as 2 garotas conversam com a protagonista enquanto olham para ela. Ela não parecia gostar da sua presença incrivelmente limpa. Como os mortais são tão insuportáveis, o garoto caminha em direção à sua mesa, deixando Yanui confuso. Enquanto ele estava sentado, ele se perguntava como restaurar sua colheita. De alguma forma, alguém agarrou-lhe pelo ombro e disse que deveria fazer isso. Veja quando ela diz que ela pode não gostar que a realidade seja diferente da televisão, mencionando que ela parece madura, mas ela não deve ser enganada pelo que ela diz.
Pensando naquela garota, Lin pensou que ela deveria ser uma colega de classe daquele corpo. A garota continuou seu discurso e perguntou: como você pode gostar de uma pessoa de segunda categoria? Vendo que Lin ainda estava lá dentro, ela pensou que estava falando demais, dizendo que se ela perdesse peso, ela ainda teria uma chance de estar com Yanui e ela poderia gostar dele. O protagonista então lhe pede para dizer o que a garota quer dizer. Como ele sabia que ela estava planejando alguma coisa e mencionou que ele não era tão bom, a garota realmente queria pedir-lhe um favor e pedir-lhe para jogar um jogo com ela, dizendo que não demoraria muito e, como recompensa, ele apresentaria uma garota mais bonita que Yai. Há uma montanha que você não pode alcançar sozinho, mas ele tem contatos que podem ajudar diretamente na escalada. Então ele pensa em ir no verão, mencionando que o lugar é ótimo à noite e se ele se recusa a ir, ele se arrependerá. Limpe os rumores de que as montanhas atraem energia. Espiritualmente, essa montanha é a mais próxima daquela área, então há uma boa chance de que o topo da montanha tenha energia. Além disso, é uma grande oportunidade para o corpo perder peso enquanto escalar montanhas. Ao aceitar a proposta, ela mencionou que ele não é bom em jogos, o que a deixou feliz. A garota disse que haveria um jogo contra um idiota do terceiro ano que gostava de fingir ser bom, para que eles pudessem usar o computador do clube de computadores depois da aula. Depois de um tempo, na sala de máquinas, a garota mencionou que ela reservou o quarto apenas para eles, para que ninguém os incomodasse. Sentado em uma cadeira, ele pediu a alguém para entrar em uma conta de usuário. Em seguida, o protagonista digita a senha ao fazer login com sucesso em sua conta. No jogo, o garoto olha para uma janela e diz que é um jogo de ação competitivo com o tema de imortais. A garota parece dizer que ela chamou o chefe daquele reino porque ele os ajudaria. Então o chefe aparece e menciona que ele realmente trouxe alguém. Ela obviamente gosta do personagem principal porque ele é o parceiro de sua amiga. Corte o ambiente e ela diz que vai iniciar o modo PVP 3. Subindo 3, começando a correr, a menina exige que eles mantenham, enquanto ela cuida da equipe inimigo. Em seguida, os amigos da protagonista pedem para ela se esconder enquanto ela vai verificar. Ele deixou claro que apenas criaturas lendárias podem ser imortais em seu mundo, mas as colheitas e tudo em seu mundo são semelhantes ao jogo, assumindo que é possível que esse mundo tenha imortalidade, então ele deve ter cuidado. Enquanto você estava sentado, apareceu um aviso dizendo que alguém morreu. A rapariga parecia estressada e voltou a correr. Ela disse que cometeu um erro, agora ele vai se vingar, no entanto, acabar morrendo novamente, repetindo o ciclo de corrida novamente, mas agora os amigos do protagonista vão ajudar. Mesmo assim, nada ajuda fora do jogo. O amigo do protagonista fica zangado porque até mesmo o líder daquele reino não conseguiu derrotar o homem, dizendo ao protagonista que tenha cuidado porque Feiyu está a caminho, mas Lin está completamente calmo. Quando ele corre, o garoto pensa que ele desenvolveu instintos de combate há milhares de anos e é capaz de até usá-los no jogo. Utilizado, a outra equipe continua perseguindo o personagem principal, enquanto as duas meninas lisonjeiam a pessoa interpretada, e então a menina diz que ele não consegue escapar dela. Olhando para trás, Lin viu que alguém o seguia e parou de correr. Ele se considerava imperador, e portanto, nunca foi perseguido. Percebendo que Lin a viu, a mulher rapidamente se escondeu. O protagonista, por sua vez, afirma que é uma reação rápida e que o corpo não pode ganhar, já que os ataques são difíceis de usar nesses jogos. Fora do jogo, Lin parece usar uma habilidade de uma mulher olhando para a protagonista. Ele é um novato e não sabe onde está, portanto, é uma perspectiva positiva. Quando ele se aproximou do menino, Lin rapidamente usou o teclado e o mouse para atacar a mulher. De repente, ele bateu nela e apareceu uma notificação de um jogador morto. Por outro lado, eles ficaram surpresos com o sucesso do protagonista se levantando da cadeira e vencendo. A amiga de Lin disse que ela não sabia que ele era tão bom, notou que ele estava imóvel e perguntou se ele estava bem. Rian não pensou que ele tinha ideia de que tal corpo poderia ser tão prejudicado simplesmente usando energia psíquica. De volta ao jogo, sua amiga pede que ele volte, mas ela não tem mais tempo, pensando que finalmente o encontrou e se perguntando por que ele sempre continua fugindo, mas desta vez ela vai matá-lo em direção ao protagonista. Enquanto isso, o garoto continuou a correr sem parar. Percebendo que a garota o encontrou novamente, ele pensou que deveria empurrar a parte inferior do corpo novamente e atirar a espada na mulher. Ela então perguntou ao garoto se ele queria bater-lhe a partir desta distância. Ao mesmo tempo, ele foi atingido na perna e ele acabou caindo no chão, olhando para a espada. Em seu colo, ele se pergunta se isso é um aviso para que ele pare de segui-lo fora do jogo, e um de seus amigos diz que eles deveriam parar de segui-lo. A menina, por sua vez, perguntou se conheceu a outra pessoa, pedindo para entrar em contato com eles imediatamente. Ela sentou-se em uma cadeira e murmurou o nome do protagonista. Por outro lado, os amigos da protagonista recebem ligações daquelas garotas e querem vê-la se aproximar. A amiga dela, Alin, disse que foi maravilhosa e sugeriu que eles jogassem mais alguns jogos, mas o menino não quis mais jogar e pediu que ele não esquecesse a promessa feita anteriormente. Depois de algum tempo, Lin está perto da casa dele. Em seu quarto, o menino se deitou e mencionou que seu corpo era muito frágil.
No dia seguinte, a caminho da escola, seu primo o ligou e pediu-lhe para explicar aos colegas de classe que o casamento com Yanui não era real. Então o protagonista diz que não há necessidade de explicar o que é falso. Quando ele se afastou, seu primo disse que ele era muito arrogante na sala de aula. Sua amiga percebeu sua presença e perguntou se ela sabia quem era a garota anteriormente chamada Zhao Yutan e mencionou que ela surpreendentemente veio de sua escola. Parece que ele passou por muito desde então. Ele perdeu seu amor e disse que a garota queria vê-lo. Ele não precisava se preocupar porque o garoto não faria nada, mas antes que ele pudesse terminar de dizer isso com um olhar ameaçador, o protagonista estava olhando para ele. De repente, não acabou esta frase mencionando que não era Momo Baby. Então uma garota caminha em direção à mesa do personagem principal. Yanui disse que precisavam esclarecer as coisas, e eu devia dizer que foi só um casamento falso. Os amigos da Lynch disseram que ela foi longe demais. Afinal, Lin Mo era só um menino e deveria ter mais compaixão. A garota perguntou-me o que eu tinha. Tem a ver se ele gosta ou não do personagem principal. Entrando na conversa, o garoto diz que, seja verdade ou não, ele não pode estar com a garota, pedindo-lhe para deixar Yagai. Ela disse que eu era demasiado arrogante para saber o quanto isso a incomodava, então ela nunca deveria dizer que ia se casar novamente. No fundo, um menino diz que Lin é forte porque ele não chorou até agora, e outro menino diz que se fosse ele deixaria a escola imediatamente e alguém entraria na sala de aula. Essa é a garota que perdi antes, e há outras duas pessoas com ela. No fundo, as pessoas mencionam. Aquele é o Zhao Yutan. Há rumores de que ela está causando muitos problemas e que todas as pessoas envolvidas com ela permanecem na escola, e a menina a chama de protagonista. Aparentemente, Noi era sua irmã e perguntou se ele queria alguma coisa. Em seguida, a garota liga para Momo Baby, que é o nome do perfil do protagonista do jogo, e pede que ele a acompanhe. Enquanto isso, o irritado Link ainda estava sentado na cadeira, pensando que ele era o imperador, não o bebê Momo. No fundo, os dois meninos perguntam como ela chegou perto de Yutan e por que ela o chama de Momo Baby, seu amigo. Por sua vez, ele pede desculpas porque a garota quer brincar sozinha com o personagem principal. Ele só precisa sair com ela, e então ele pode fazer o que quiser. Saia da sala de aula. Lin murmurou que essas pessoas eram irritantes na porta de sua classe. Jutang não esperava que Momo Baby fosse um homem e não uma mulher, alegando que era divertido, porque no passado as mulheres usavam saias de luta para brigar, e agora se tornou a norma para eles. Ela então começa a fazer algumas perguntas a Lane, querendo saber se ele foi o homem que a derrotou naquela luta. Ele ordenou que ele fosse procurá-la. Depois da aula, ela quer um duelo sozinho com ele, mas ela diz a ele que ela não joga esses jogos, apenas a sorte ganha, dizendo que ela voltará para a sala de aula com raiva. Yutan se perguntou se o garoto não sabia quem ela era. Então outra garota afirma que não é surpreendente que ela não tenha medo dele, porque ele foi abandonado e não há mais amor em seu coração. Yutan, por sua vez, ordenou que eles trazessem o menino ao meio-dia. Quando ele voltou para a sala de aula, um grupo de meninos perguntou o que Yutan disse a ele. A amiga dela conta que a menina é atraída pelo protagonista, e só assim. Ela poderia brincar com ele sozinha e dizer-lhe para não se preocupar, porque no fim de semana ela o levaria a Buffalo Hill e apresentá-lo a algumas garotas com olhares ameaçadores. Lin disse a ele para não deixar ninguém imaginar algo supostamente ilegal. A garota corou e disse muitas coisas que ele não deveria estar interessado nela. Então outra garota aparece e diz que o Yutang está esperando pelo personagem principal. No entanto, Lin não está mais na sala de aula. Na cafeteria, Lin está comendo, enquanto as pessoas atrás dele zombam dele dizendo que ele está comendo demais no balcão. O garoto pediu ao garçom que levasse comida para ele na saída. O protagonista acha que ele não está acostumado com aquele mundo barulhento, e não deve se incomodar com isso. No fundo, alguém se aproximou do menino e murmurou várias coisas, dizendo que aquele corpo morreria dentro de 1 ano, e se ele quisesse sobreviver, ele teria que se fundir com ela e, como recompensa, ela cumpriria seu desejo. Enquanto ele caminhava, as pessoas ao seu redor estavam olhando para sua beleza. A mulher disse que tomou a decisão certa a partir de agora. Os 18 anos da sua vida farão parte disso. Infelizmente, todas as alegrias, tristezas e alegrias que ele experimentou eram apenas uma gota no oceano. Para ela, depois de trabalhar duro por tanto tempo, ela conseguiu derrotar o imperador, mas esse não é o final que ela queria, e agora a única coisa que ela pode fazer é reviver o mundo demoníaco. Mas o imperador tem muitos truques na manga, então ele não vai morrer facilmente. É por isso que ele tem que ter cuidado, pois ele pode ter chegado a esse mundo, alegando que o mundo é divertido, mas não importa o quanto ele tente, ele nunca consegue a aprovação de seu pai no mundo demoníaco. Só porque ela era mulher, aqueles homens a desprezavam e só queriam possuí-la, até que um dia ela colocou a máscara de espíritos malignos e os matou para que eles tivessem medo dela. No entanto, naquele lugar, os homens estão em desvantagem e o cultivo não é ruim, embora o poder espiritual seja muito escasso. Além disso, ela é tão bonita que os homens a perseguem, mas o homem gordo a persegue há muito tempo. Como mulher, é bom clicar diretamente. Olhando para trás, seus olhos se encontraram. A garota, por sua vez, pediu que ele parasse de segui-la, pois nada iria acontecer entre eles. No entanto, nosso rapaz passou.
Para ela, ignore a pobre garota. A garota ficou envergonhada e pensou que deveria recuperar suas forças antes de sair daquele mundo, e os meninos que mencionaram aquele mundo eram tímidos. Então a Lynn deve estar envergonhada e se recusar a admitir que estava a segui-la, então ela não disse nada para evitar o vergonho. Voltando ao personagem principal, ele está claramente irritado e se pergunta por que a garota o seguiu, notando que Lynn está indo em direção ao telhado. Ele acha que deveria encontrar outro lugar para ficar sozinho, mas lembra que os estudantes comuns nunca vão lá. As pessoas naquele mundo são fracas e espirituais. Fisicamente a perguntar-se se ele iria pular do teto. No entanto, isso não é da conta dele. Apesar disso, ela se sentiu desconfortável e lembrou que a amiga do dono original de seu corpo também pulou do prédio. Caminhando para o telhado, ele pensou que cumpriria a vontade daquele corpo. Quando você chega ao telhado do prédio, você vê o personagem principal na borda do telhado, então tente mantê-lo imobilizado com uma habilidade. No entanto, ele esqueceu que não tinha poder espiritual. Entretanto, limpe silenciosamente, porque está frio lá, então será melhor. É melhor descer a almoçar. Então a garota aparece e faz com que a protagonista espere enquanto agarra sua barriga, e Lynn pergunta o que ela está fazendo segurando o garoto. Ela pede ao protagonista para descer, mas fica chocada com o peso do menino e cai no chão com ele, acabando quebrando uma das costelas do corpo. Lynn disse que ele nem teve tempo para responder perguntas sobre o que ele estava fazendo. A menina disse que estava apenas ajudando porque ele ia pular em um lugar isolado, pensando que ele havia quebrado uma costela por causa dela. Lynn ficou surpresa ao pensar que a garota pensou que ele ia pular do prédio. A hipótese é porque naquele mundo o homem é vulnerável e a mulher é forte, estendendo a mão para ajudá-la e deixá-la controlar sua imaginação, porque ela só saiu para tomar ar e não tinha intenção de pular de um prédio. Além disso, ele não estava interessado nela e deixou a garota muito envergonhada, dizendo a ela para nunca mais aparecer na frente dela. Quando ele saiu, Lynn pensou que a mulher tinha recusado a ajuda do imperador sem saber por que ela não queria ajuda, e ele não podia fazer nada. De volta à sala de aula, seus amigos perguntaram onde ele estava. Mencionando que Yutang está procurando por ele e pedindo para ele não sair depois da aula, o protagonista, por sua vez, disse que era tudo culpa dela, então ela deveria resolvê-lo sozinha. Mas a garota disse que iria com ele para brincar com Yutang depois da aula, e se ele a deixasse ganhar, ela deveria poder deixá-lo. Ainda assim, Lynn disse que não pensaria que não queria perder para uma garota, mesmo em um jogo. A amiga dela continua tentando convencer a protagonista, mas o menino diz que o problema é ela. A rapariga disse que faria qualquer coisa por ele. Lynn ainda decidiu não ir. Então os amigos dele acham que ele está em apuros. Depois de algum tempo, ele se levanta e o protagonista diz a eles para sair e não esquecer sua promessa. No Monte Bufu, enquanto ele estava saindo, Lynn se lembrou de algo, lembrando-se de ter caído na garota e se perguntou se ela estava bem. O corpo humano é frágil, por isso posso quebrar algumas costelas. Como a vida das pessoas naquele mundo é preciosa, ele pode acabar sendo preso, o que seria um grande problema. Enquanto procurava a garota, Lynn pensou que deveria examiná-la durante esse período. Ela também disse no telhado que o corpo estava fraco e não conseguia se levantar. Além disso, o vento é forte, estou com fome, penso em gritar por ajuda, mas não farei isso mesmo se morrer. Eu não esperava que isto acontecesse. Um demônio invencível que derrotou o imperador foi derrubado por um garoto gordo. Então alguém se aproxima da garota e percebe que é Lynn. A garota pergunta por que ela se ajoelha novamente e a protagonista olha para ela e pensa que ela não parece muito bem. Então ele colocou a mão nas costas dela e disse que ela tinha várias costelas quebradas, mencionando isso. Ele estava fraco e precisava de exercício, mas a menina disse que a culpa era dele. Quando Liane tirou o casaco, a rainha perguntou embaraçosamente o que a protagonista iria fazer, cobrindo ela. O menino mencionou que havia vento no telhado e pediu-lhe para colocar o casaco enquanto falava ao telefone. Ela disse que chamaria uma ambulância, mas a imperatriz disse que não precisava do casaco. O protagonista já sabe que ela não quer colocar o casaco dele porque ele é gordo, mas deve lembrar que seu corpo é frágil e pode tirá-lo quando a ambulância chegar. Para as meninas, porém, não. Por isso, eu não esperava que o protagonista fosse tão gentil. O mundo tinha um padrão de beleza para os homens, pensando que ela não sabia porque Lynn queria ajudá-la, mas ela iria olhar para ele de qualquer maneira, e depois de um tempo, a ambulância chegou e a imperatriz estava na maca. Duas raparigas notaram a comoção. A garota fica envergonhada e pensa que nunca esquecerá aquela noite, quando a protagonista já está em sua casa. Quando ele entrou, seu primo perguntou por que o Yutanga veio falar com ele. Então Lynn disse que ele só diria uma vez, consertar um. Por sua vez, ele acha que o homem gordo. Ele parecia afiado e mencionou que ele estava mais feroz recentemente, dizendo que Yutan definitivamente não estava perseguindo por si mesmo. Ele deve ter causado algum problema. Foi por isso que ele pediu à mãe que o expulsasse de casa. Então Lane questiona o que ele está falando, mencionando que esta é sua casa de Six One e está prestes a dar um tapa no garoto, dizendo que ele pede isso sem esforço, agarra sua mão enquanto aperta seu braço, pensando que ele é extremamente fraco, tão fraco que nem vale a pena continuar no chão. O rapaz disse que Doria estava prestes a contar ao pai que Leane o bateu.
Aparecendo na cozinha, seu pai pergunta como ele se atreve a bater em seu primo, dizendo que ele vai consertar, mas sem nenhum esforço. O protagonista também pega a mão do homem, surpreso que Lin não o pega tão facilmente. Lin, por sua vez, disse que ela lhe daria um conselho para nunca mexer com ele. Chorando, o homem diz que é um abusador, liga para a tia do protagonista e diz que ele está causando problemas. Quando ela entrou na sala, ela os acalmou e olhou para Lin. Ele acha que o menino é diferente, dizendo que não quer saber o que aconteceu, e que ele só pedirá desculpas ao tio Lin, que ele acha que ela é a primeira a pedir desculpas ao imperador, dizendo que ele não está errado, então ele não irá desculpar. No entanto, ela disse que não teria recebido seu subsídio de férias se não se desculpar, mas o garoto disse que ela não precisava. Entrando em seu quarto, Lin se pergunta se ela está falando de dinheiro, lembrando que ela não pode ir para a montanha sem dinheiro. Bufu não tinha nada para vender naquela casa, nem pensava nas economias para vender nada. De roupas e sapatos, Lena ligou o computador e ficou espantada com a velocidade da resposta de um comprador. 3 meninas, nos comentários, fazendo perguntas pessoais se os itens ainda mantinham seu cheiro. Surpreendentemente, o protagonista acha que nunca teve medo, nem de demônios, mas aquelas mulheres o apavoravam. Mesmo assim, ele venderia para ganhar dinheiro, questionando-se por que o dinheiro era o problema principal, já que precisava recuperar suas forças. O corpo é a base do cultivo. Se ele puder absorver energia espiritual, depois de alguns minutos, o dinheiro não importa mais. O menino estava exausto, sem poder espiritual, o corpo não aguentou, então ele teve que forjar seu corpo do zero. Então ela recebeu uma ligação de uma amiga dizendo que queria falar sobre a montanha. Mencionando que a amiga dela disse que ela ia lá, perguntou se seria melhor ir outro dia. Ela disse que não tem problema, eles podem ir de qualquer maneira. Então a menina disse que o ônibus vai sair de manhã, então ela não deveria se atrasar. No dia seguinte, o protagonista vai à mesa de jantar para tomar café da manhã, e Seis pergunta por que ele acordou tão cedo, se Yanui não o convidou para sair com ele, mas o rapaz ficou com o primo. Em sua mente, ele se perguntou por que ele não respondeu, se ele estava planejando alguma coisa, dizendo que ele poderia continuar comendo como um mendigo porque seu ônibus estava se aproximando do ônibus. Yanui ligou para o garoto e disse que ele estava com medo, então eles deveriam entrar no carro rapidamente. Ela disse que Lena mudou desde que ela o rejeitou, mencionando que ela a empurrou ontem à noite durante uma discussão com seu pai. Yanui diz que ele sempre soube que levar Lina para a montanha para o Bufu não era uma boa ideia, alegando que ele também iria. A outra rapariga disse que parecia uma baleia de paz, então não conseguia subir. Então o amigo do protagonista aparece e diz que eles estão na mesma classe e não deveriam falar sobre sim. A menina achou que não esperava que ele viesse até ela, mas ele não tinha medo de Yanui, então ela ficaria com ele para ele não se sentir sozinho. Então ele apareceu no ônibus enquanto caminhava em direção ao assento. Yanui impede o protagonista e pergunta por que ele empurrou Fixuan para interferir no assunto. Os amigos do protagonista dizem que deve haver um mal-entendido, pois Lin é uma pessoa quieta e liga para o garoto na frente do ônibus. Ele viu uma bela vista na frente do ônibus e pediu ao motorista que parasse na próxima parada para buscar outra pessoa. O protagonista, por sua vez, esperando não ficar desapontado quando chegarem ao Monte Bufo, olha para o lado e nota que uma garota em uma motocicleta estacionou a moto na frente do ônibus. De repente, o ônibus foi forçado a frear tirando o capacete. A amiga da protagonista, Yu-tan, fica nervosa, temendo que ela pare o ônibus para desviar os trilhos por deixar seu assento, e ela diz que vai falar com ela. O que ele estava fazendo lá? Yu-tan disse que estava à procura do gordo. A garota olhou para Lin e disse que, se não fosse por seu tamanho, ela nunca teria notado ele. Então todo mundo começa a rir do protagonista. Yu-tan diz que ele não deveria ir para a montanha Bufu e que é melhor ir com ela para jogar videogames. E se ele for, ela pode deixar sua esposa de volta ao relacionamento. Mas o garoto não quer saber sobre isso e pede que ele fique longe dele. Yu-tan então pergunta se ela está incomodando-o, pensando que ele nunca teria perdido uma vez na vida se não fosse por ele, questionando se ele iria com ela. Então Link parecia surpreso ao perceber que o colar da garota tinha um pouco de aura, pensando que suas habilidades de refino eram um pouco pobres, mas isso era difícil de fazer naquele mundo e se perguntou se ainda havia cultivadores que disseram que ele iria brincar com ela depois de escalar a montanha. Então, o amigo do protagonista sugeriu que todos fossem para a montanha. Yu-tan perguntou a Limbrel se ele gostaria de subir naquele lugar. Ele parece impopular e gordo, então eu vou assisti-lo a tentar subir aquela montanha. Enquanto isso, outro garoto apareceu e disse que estava sentado com ele. Ele sugeriu que ela se sentasse ao lado dele, mas a garota não se importava e ligou para uma amiga dela para vir cuidar da moto dela, perguntando se Lin tinha esses jogos porque ela queria jogar com ele. No entanto, agora o protagonista diz que quer alguma coisa em troca se ele vencer, aceitando a oferta. Yu-tan diz que se ele perder, ele será seu servo para sempre, ignorando o outro garoto enquanto falava com Rian. Então outra pessoa perguntou se Liu Yilian era bom em jogos, e por que Yu-tan insistia em jogar com ele. Por sua vez, conserta pensando que ele não sabe o que está acontecendo com ele.
O protagonista, que é um problema de voltar ao Lin, o menino está jogando o jogo novamente com Jade Tango notando um aberto, pronto para atacar. Yu Tang ficou surpreso porque ele estava atacando-o a uma velocidade extremamente rápida e recebeu um golpe completo. O sistema informa que Momo Baby é um vencedor fora do jogo. Yu Tang ainda não consegue acreditar que ele perdeu e pergunta como ele conseguiu uma precisão tão surpreendente, mas o protagonista diz que cada movimento que ele faz é calculado e que esse jogo é fácil. Então a garota pensa que ele é um gênio, mas ela não sabe que ele usa seu cultivo para estimular seu cérebro. Agora que a Lena ganhou, ela tem que pedir o que quer. A Lin pediu mais 10 mil em dinheiro. Yu Tang pergunta se isso é tudo, porque ela pode trazer seu ex-noivo de volta para ele e, se ele quiser, ele deveria ser seu parceiro de treinamento. A partir de hoje, Linão ignora a rapariga e pede uma transferência. Pensando que ele tinha acesso ao dinheiro para forjar o corpo, retire seu celular e reúna para transferir dinheiro. Ele também adiciona o número de telefone dela. Então se ela ligar, você deve atender, mas você não deve ligar para ela ou dar o número dela a ninguém. O protagonista. Neste ponto, ela acredita que mesmo como imperador, ele não é tão arrogante quanto ela. A garota levantou-se da cadeira e disse que o espaço era muito pequeno e ordenou que o Yanui fosse para a frente, deixando a garota nervosa e pensando que ele estava fazendo isso. Depois de muito esforço para se sentar ao lado do Fix One, Yu Tang se levantou e disse para ele se apressar. Yanui queria repreender sua irmã, mas ele não podia fazer isso na frente de todos. Então Tishuan disse que quem quer contar a ele uma coisa assim, ele deveria ver o que é. Levantando-se, a menina caminha em direção ao personagem principal em sua mente, e o menino está com ela. Eu tentei porque eu poderia sentar ao lado de Yu Tang e tentar me apresentar à garota. Six One só recebe uma dura repreensão do Yu Tang para calá-lo, pensando que se ele soubesse que o garoto era tão insuportável e usava tantos perfumes, ele estaria mais disposto a sentar com o personagem principal. Ao chegar à Montanha do Bufo, os alunos ficaram surpresos com a altura do local. Então os amigos do protagonista disseram a todos para segui-la e não ficarem para trás. Meia hora depois, Limon olhou para os rapazes. Ele pensa que eles são piores do que ele, e quando ele consegue recuperar seus poderes, ele os punirá a todos. Ao longo dos séculos, a amiga do protagonista percebeu que ninguém estava lá para ajudá-lo, pensando que ela não poderia ajudá-lo, pois ela poderia receber olhares estranhos se alguém a vir com ele. 20 minutos depois, Limo ainda estava subindo a colina, pensando que não poderia continuar porque era o menos resistente do grupo. Os caras parecem vulneráveis, mas na verdade eles são saudáveis, percebendo que Lin não pode continuar. Sua amiga pensou que ela deveria ajudá-lo desde que ela o trouxe para aquele lugar, perguntando-lhe se o garoto precisava de ajuda, mas Limo disse que ela poderia continuar seu caminho. Porque ele ainda pode continuar a pensar que esse exaustão não é nada em comparação com o que aconteceu em suas vidas anteriores. A amiga da protagonista queria saber por que ela se esforçou tanto para isso, dizendo que ela iria seguir em frente e que se ela não pudesse subir mais longe, ela poderia avisá-la. A pessoa no fundo fica surpresa porque o personagem principal já está no meio do rastejamento. Quando ele pensou em desistir, os outros meninos estavam exaustos e incapazes de continuar. Limo decidiu e continuou a subir até o topo da montanha. O protagonista anota um grupo de pessoas e outra garota retorna. Ele entende porque consegue chegar lá sozinho, e é resiliente. Os amigos do protagonista dizem que ele é alto e sugerem voltar ao restaurante. No entanto, ele disse que poderiam ir porque ele alcançaria o topo da montanha com raiva. Seu amigo perguntou se ele queria morrer, mas a outra garota disse para deixá-lo. Depois de 20 minutos, o menino finalmente chegou ao topo da montanha Yu Tang, já no cume, ficou surpreso de ter subido, mas infelizmente estava atrasado a maior parte do tempo e quando chegou ao topo, os outros já haviam voltado. Ele olhou para cima sozinho o tempo todo. O garoto olhou para as estrelas e pensou que havia muito que acima, embora não fosse suficiente para recuperar a força, mas pelo menos poderia começar a treinar. Com ele estará à frente daquele demônio venerável, desde que ele tenha a oportunidade de treinar, não importa a hora, ele voltará para lá. Então Yu Tang tocou seu ombro e perguntou o que ele estava fazendo, e o protagonista disse que ele estava apenas olhando para a paisagem. A menina acha que ele é irritante e não fala muito, enquanto o protagonista, em sua mente, afirma ser um imperador em seu mundo. Já a matei muitas vezes, então Yu Tang lhe disse para descer porque aquele lugar era dele. Agora ela descobriu que ele estava cansado, então ela deveria ajudá-lo a descer. Yu Tang disse que não iria mais incomodá-lo naquele dia e deu um lanche ao protagonista. De agora em diante, ele é o companheiro dela, porque ela está entediada, então ela vai descer primeiro, e quando ela abre a embalagem, ela percebe que é uma criação de sanduíche da menina, mencionando que ela comeu muitos corpos de animais selvagens na vida passada, então não é nada. Sentado para meditar, o menino pensa que deve começar a purificar a medula óssea. Depois de um tempo, é tarde e o amigo do protagonista fala com ele ao telefone, perguntando se é verdade que ele não voltará. O Limo disse que o lugar era bom, então ele ficou. Um dia durante as férias, ele brincava com o celular, pensando que deveria ligar sem certeza para a tia para informá-la. Ele já informou que ficará ausente por alguns dias durante as férias. Depois de desligar o telefone, a recepcionista perguntou como ele poderia ajudar. Então o jovem perguntou quanto custaria um quarto individual por 2 meses, e o homem disse que era 8.000 ienes.
Como resultado, Limo continuou treinando dia após dia durante as férias e escalou a montanha sem parar. O treinamento é rigoroso, mas os resultados valem a pena. E depois 3 meses depois, o amigo do protagonista disse que ele havia chegado, e perguntou se sua bagagem estava pronta, pensando que ela não poderia falar com ele durante as férias, e portanto, Yutang sempre a incomodou. Então ele deve ser levado para ver Yutang de qualquer maneira. Enquanto isso, Limo olhou para o espelho e pensou que a energia espiritual em seu corpo ainda era fraca 2 meses depois, parecendo um bate-papo de giga completo dizendo que ele ainda deveria ser um estudante medíocre. Depois de um tempo, a amiga do protagonista diz que ela finalmente o encontrou, mas quando ele olha para o menino, surpreendido com a beleza dela, pensa que ele confundiu o quarto, imagina ter uma família com aquele homem, com um olhar de arrependimento, e o protagonista percebe que a garota está olhando para ele. Envergonhada, ela começou a recuar, pensando que a protagonista deve pensar que ela é uma pervertida. Então Lin perguntou para onde ela estava indo, porque ela não estava errada. A garota perguntou novamente se ele era amigo de imóveis, mas ele disse que era imóvel. No entanto, ela não acredita em suas palavras, assumindo que eles têm o mesmo nome, mas o protagonista diz que ele só perdeu um pouco de peso. Tentei porque fiquei tão surpreso que, apesar de ter mudado dramaticamente, tudo era completamente diferente sobre o rapaz. Ele pegou a mala e disse que eles deveriam ir embora. Então a garota pensou que, a julgar pelos olhos frios e pela maneira como ele falava, era definitivamente imobiliário pensar que ele não estava sonhando. O rapaz mudou muito e alegou que valia a pena não o tratou mal no passado, deixando-o carregar sua mochila. No entanto, outra garota aparece, oferecendo ajuda ao protagonista. Ela mencionou que a amiga rapidamente se aproximou do carro e abriu a porta para o jovem que estava dentro. Ele parece bonito agora e pergunta se ele está escalando montanhas. Seus esforços certamente foram recompensados e, quando Yanui o viu, ele agora se arrependerá de deixá-lo. Então agora muitas garotas vão ser gentis com ele, mas ele tem que entender que tudo isso é mentira. Então ele pediu para ela calar a boca. Sua amiga fica horrorizada e se pergunta se o protagonista a odeia por não escalar a montanha com ele. Se ela fosse um pouco mais gentil antes, ele provavelmente teria se apaixonado por ela e eles teriam tido um amor perfeito. No entanto, ainda há uma chance, pois ela ainda é a mais próxima. Disse que ele devia ter passado por muito e que eles deveriam sair para comer alguma coisa, mas o rapaz só queria que ele levasse para casa. Depois de algum tempo, o jovem já chegou à casa e seu amigo disse que o veria em alguns dias. Então outra garota pergunta se ela não planeja levar o protagonista para ver Yutan, mas Yunsu diz que ela não vai levá-lo novamente, pensando que ela não pode levar um lindo cordeiro para o ninho do lobo. Tudo o que preciso fazer é usar a conta do Link para jogar. Então o Link não entra na casa dele. Toda a família ficou surpresa com a presença dele e perguntou quem ele era e como ele entrou, mas o menino disse que era Slim Moy acabou de perder peso. Mesmo assim, Six-One não acha que é ele, porque mesmo se ele perder peso, ele não seria tão bonito. Sua mãe pediu que ele parasse de gritar, perguntando se o menino havia sido cirurgiado. O menino mencionou que ela tinha todo o dinheiro dela, questionando se ela receberia seu subsídio naquele semestre. Sua tia disse que pagaria todas as suas despesas e também lhe compraria um novo uniforme, mas que não daria mais um centavo ao tio se ela voltasse a fazer coisas ruins com o primo. Levantando-se, Lin disse que já estava muito satisfeito. Sua tia pensou profundamente. Quem é o verdadeiro protagonista? No dia seguinte, o jovem e o primo estavam sentados em um carro a caminho da escola. Sixon pergunta por que o motorista está dirigindo mais devagar desta vez. Então a garota diz que ela vai dirigir mais rápido, pensando que ela não pode deixar de olhar para o protagonista porque ele é bonito. Então ela só quer continuar olhando para o garoto. Então ele leu e saiu do carro, e todos ao seu redor ficaram atordoados com sua beleza e se perguntaram quem era aquele garoto. Quando ele percebeu as meninas tirando fotos dele, seu primo ciumento questionou por que ele chamou tanta atenção e o jovem achou que algo não estava certo. Quando ele entrou na sala de aula e caminhou em direção ao seu lugar, a outra garota se perguntou se ele era um estudante de intercâmbio. Por outro lado, Lin acha que ele apenas perdeu peso, mas só por esse motivo, ele já está um pouco melhor do que antes. No entanto, ele geralmente não chama tanta atenção, não sei se é por causa de sua aura. Houve uma comoção na porta da sala de estar. Yutan segurou a amiga do protagonista e disse para lhe dar 3 minutos para levar o gordo, mas Yunsu disse que não havia mais gordos. A garota mencionou que se continuasse a mentir, ela se arrependeria, então Jung Tsu diz que ele vai lhe dizer onde está Lin, apontando para o protagonista e dizendo que ele é Lin para perder peso de férias. Olhando para o menino, Jutan parece não acreditar nele. Furiosa diz que o cara nunca pode ser Lin, mas Yunsu está dizendo a verdade. A protagonista, por sua vez, diz que a garota não mentiu, dizendo que ela pode treinar com ele a qualquer momento e vejo você depois da aula. Então Rutan perguntou quem ele era. Mais uma vez, Yunsu disse que ela era magra, e que ela perdeu peso enquanto escalava o Monte Bufu durante as férias.
Ela pergunta se ele é realmente o menino, questionando se ele é realmente o menino gordo, enquanto o menino pede a ela para parar de chamá-lo assim, notando que ele tem a mesma voz e comportamento. Ela afirma que ele é realmente Lin, dizendo que não importa se ele é gordo ou magro, porque ele deveria esperar até depois da aula. Yoon-soo disse que era outra pessoa que jogou com ela antes, e que Link só se juntou para completar o grupo. Então o personagem principal não era muito bom no jogo. Jutang olhou para ela com olhos ameaçadores e perguntou se ela se ousava dizer que Link não iria jogar, mencionando que ele o usou ontem. Tentou enganá-la, então ele é o homem mais arrogante. Ao sair, Yoon-soo pediu uma oportunidade de explicar, pensando que Yutang não a deixaria sozinha agora. Duas raparigas apareceram e perguntaram-lhe como sabia que era o Lian, e mesmo aquele rapaz, ele não poderia ter ficado tão bonito, então ele deve ter feito algum tipo de cirurgia. Então a professora apareceu e pediu que todos se sentassem porque as aulas estavam prestes a começar, e ela disse que estava curiosa para saber como estavam as férias deles. No entanto, ela acabou perguntando, surpresa, quem era o aluno. No fundo, Yoon-soo levantou a mão e disse que era Lin que perdeu peso durante as férias. A professora ficou surpresa, dizendo que ele mudou muito e que ela deve ter trabalhado muito para conseguir isso, e perguntou se o menino queria ficar na frente naquele semestre. Uma garota rapidamente respondeu não, mencionando que Yoon-soo havia prometido a ela que eles trocariam de lugar com ela. Outra disse que ela cresceu muito durante as férias, então ela deveria ir para o fundo também. Yoon-soo acha que eles estão tentando ocupar seu lugar, mas ela não vai deixar a professora fazê-los parar. Sentir diz que a primeira pessoa a trocar de assento é Yoon-soo, e quando as duas garotas a puxam de seu assento, os amigos da personagem principal imploram para que ela fique no assento. Outro garoto perguntou a Si Xuanlin se ele se tornou tão bonito depois de uma cirurgia, e o garoto respondeu que não havia outra maneira. O professor disse que os números ímpares permanecerão na mesma posição, e os números pares serão trocados com pessoas adjacentes, dizendo que Li Jian se sentará com Lean. A outra garota pergunta se Vian realmente vai se sentar com o protagonista, e então diz que está tudo bem porque ela não pode deixar Yoon-soo ter ele. Isso é só para ela. Olhando para o companheiro ao lado dele, o jovem percebeu que ele estava um pouco gordo e muito quieto, então ninguém o incomodaria. Yoon-soo, que estava sentado na frente, chorou por perder seu assento. Então Lin-timo levantou-se do assento. Um grupo de garotas começou a lisonjear o jovem, dizendo que se eles tivessem que escalar a montanha todos os dias, eles ficariam exaustos, e outra garota perguntou se ela poderia dar algum conselho ao irmão. Yoon-soo acha que tudo isso é falso porque ninguém fala com Lin quando ela é gorda, afirmando que, ao contrário deles, ela nunca abusou da protagonista. Quando ela o vê, Lin pergunta a eles desconfiada. Friamente, deixe-os sair do caminho. As meninas rapidamente abriram espaço para ele. Outra garota disse que o protagonista parecia bonito com essa atitude e notou que Six One estava se sentindo muito estressado. A garota mencionou que ele estava com ciúmes, mas isso não ajudou, porque eles preferiram. A Lin retorna ao personagem principal e o jovem está na cafeteria. Uma garota sinalizou que ele poderia se sentar em seu lugar porque ele tinha que sair, mas ela recusou a oferta, pensando que ele não tinha certeza. Sim, é seguro estar perto daqueles mortais, e mencionar os olhos dessas mulheres não é menos do que enganoso no fundo do coração. Janui se pergunta se ele é realmente o personagem principal. Sixon pergunta se ela se arrepende de terminar com ele porque ele é bonito, e a garota responde que ele não é tão superficial. Outra garota parece dizer que quer ir atrás de Limon, perguntando se ele pode ajudá-la e mencionando que não importa se ela já fez uma cirurgia, já que sua personalidade sempre gostou dele. Quando Janui a ouviu dizer que ela achava que a hipocrisia era pensar que era uma cirurgia e que se ela pudesse conseguir aquelas lindas pernas de Lin, ela não se importava se eram falsas ou não, dizendo que ela iria atrás do rapaz sozinha. Enquanto isso, Rimo estava andando pela escola, então Yanui aparece e disse que estava lá para desculpar por tudo, mencionando que era demais repentino para ela e que ele ainda não queria se casar. Depois de aceitar o desculpas, o protagonista se afastou e deixou Lin esperar. O jovem perguntou se ele tinha mais alguma coisa a dizer, alegando que realmente se arrependeu de tudo o que disse. Rin continuou andando, deixando Yanui se perguntando por que ele estava com tanto frio, assumindo que ela poderia ser a razão pela qual ele mudou tanto fora da escola, e Lin esperava que ninguém estivesse no telhado enquanto ele andava. Ele conhece a garota cujas costelas quebrou e se pergunta se ele quer roubar seu lugar no telhado novamente. Olhando para trás, a garota percebeu que Lin a estava seguindo há algum tempo, mencionando que ele se parecia com o personagem principal, mas o homem era mais bonito. Ele então limpou ao lado da menina, sentindo-se aliviado porque pensou que o jovem iria falar com ele e perguntar se ele também iria para o telhado, e ele reparou que o rapaz subiu as escadas rapidamente. Ela foi para a frente e notou que a garota estava com pressa. Ele se perguntou se ela realmente queria roubar seu lugar e queria saber quem era. Os mortais querem fazer isso. Seus olhos se encontraram e cada um percebeu as intenções do outro. Eles rapidamente começaram a correr para garantir sua posição. A menina acha que a protagonista é irritante e se pergunta se ela também deve se comportar como um cavalheiro. Como é que ele pode correr tão rápido? Mencionar que eu queria dar-lhe uma vantagem, mas se ela perdesse, seria uma vergonha para as mulheres daquele mundo. Enquanto isso, uma garota assiste à comoção e ambos se viram. A garota pergunta a Lin por que ela está fugindo, e o jovem faz a mesma pergunta a ela.
Ela então questiona por que ele não a perseguiu, mas o jovem diz que nunca faria isso. A mulher ficou com raiva e disse a ele para não falar com ela assim, que um garoto como ele que não se importa com uma senhora nunca se casaria. Limu se perguntou como um imperador poderia pensar em casamento, um homem de alto status. A grande geração respondeu que ela também não era gentil, porque ela estava lutando sozinha pelo telhado, e quando chegaram à porta do telhado, bloquearam a entrada e de repente começaram a brigar para ver quem chegou primeiro. Lian, por sua vez, pensou que teria que usar a força bruta para limpar seu caminho, e ele acabou agarrando o peito da garota. Ela acaba sendo envergonhada. O protagonista igualmente envergonhado se sente assim. Ele rapidamente foi o primeiro a chegar ao telhado e disse que aquele lugar pertencia a ele de agora em diante. A menina questionou como ele se atreve a fazê-lo se soubesse quem ela é, mencionando que acabou de fazer isso, dizendo que ele o tocou. O protagonista se aproxima dele e dá um tapa na pobre garota, alegando que ela o tocou primeiro, pensando que ele quase esqueceu que os homens daquele mundo são vulneráveis e não podem agir descuidadamente. Em seguida, a menina pegou o celular e ligou para o desavergonhado protagonista, dizendo que se ele não sair, ele chamaria a polícia. A menina, por sua vez, disse que já havia começado a se irritar e registrou a mulher. O jovem pediu-lhe para dizer o que ele tinha dito antes, mas depois ela parecia lembrar de alguma coisa, lembrar que as mulheres que batem em homens naquele mundo eram desprezadas e que se ela fosse apanhada fazendo isso, ela não poderia continuar naquela escola, pensando que ele se aproveitou disso para bater nela, mesmo que ela dissesse que alguém, com certeza quem seria, o motivo será o protagonista, dizendo que desta vez irá embora, mas na próxima não perderá, alegando que lidar com homens é complicado. Lin achou que estava feliz por ter saído daquela situação, mencionando que a garota era irritante, lembrando que havia uma atualização de notícias esta manhã. Ele pegou seu celular para assistir às notícias e ficou surpreso ao descobrir que as notícias relataram que muitas galinhas em uma fazenda eram suspeitas de ter contraído o vírus e acabaram se transformando em cadáveres secos. Olhando para o frango de limão, ele parecia reconhecê-lo, lembrando que o demônio anterior tinha uma espada e qualquer criatura que a tocasse seria absorvida nos ossos. Mas na sua última batalha, aquela espada explode, e então a sua espada explode, tentando protegê-lo, e, ao mesmo tempo, ele acaba indo para aquele mundo para saber se aquele demônio estava realmente morto. Porque a fim de viver para sempre, Lin deve seguir o caminho do céu, mas ela só precisa matar para ganhar poder, então ela deve investigar o que aconteceu. Depois de um tempo, já estava a anoitecer. As meninas ainda estão lajando o protagonista quando Lin saiu. Juntun parece ter dito que o acompanharia até a casa de Yutan, mas Lin Mo disse que não era necessário. Ainda assim, a garota insiste em mencionar que Yutan e sua irmã são muito perigosos, contando a história de uma vez que um garoto foi enganado por um colega de classe e terminou. No entanto, houve um final trágico. O menino pensou que não queria ir ao local e pediu a Van Dun para não se aproximar tão perto dele, mas a menina disse que ele entendeu mal as coisas quando entrou. Ele ficou surpreso e perguntou se ele veria Yutang novamente, e o garoto disse que ele tinha coisas mais importantes para fazer. Yuntsu pergunta se ele não sabe que ela está procurando por ele durante as férias inteiras, e o jovem diz que eles vão discutir isso mais tarde. A garota, por sua vez, pediu que ele não se preocupasse, pois ela explicaria isso para Yutang no dia seguinte, e lembrou que Lin poderia acabar agradecendo se ele a ajudar. Enquanto isso, o jovem estava em um carro, pensando que aquela fazenda estava fora da cidade, e se aquele demônio estivesse lá, ele o destruiria mesmo que ferisse sua alma. Algum tempo depois, Limo chega ao local, pensando que sua alma ainda é escassa, mas ele precisa usá-la. Aparentemente, ele começou a usar magia e olhou para uma casa. Ele sentiu um ki demoníaco e pensou que era muito poderoso. Supondo que o demônio realmente sobreviveu, olhe para o lado e perceba que alguém está se aproximando. Disse que viu o protagonista à distância. Yutan tirou o capacete e perguntou o que ele estava fazendo em um lugar remoto. Lin se pergunta como ela chegou lá, pensando que não pode ser uma coincidência que ela se conheceu no meio do remoto, dizendo que ela chamou um táxi para levá-lo para casa, mas no caminho ela percebeu que estava levando-o para fora da cidade. Foi por isso que ele decidiu sair do carro. Foi irritado. A garota perguntou se ele ainda se considerava o homem gordo feio que costumava ser. Agora que ele é bonito, ele acabará conhecendo algumas garotas que pensam apenas com seus cérebros, mencionando jovens bonitos como o maior alvo. Quando se trata de trânsito, não se deve esquecer de avisar alguém quando você está em apuros, pedindo para ele segurar o capacete. Ele diz que vai ligar para a polícia e perguntar se ele se lembra da placa do carro, mas o rapaz responde que não. Aí a menina disse que ele iria dar algum aviso e ele voltou. Por sua parte, ela acha que Jutanja é apenas um mortal, mas ela também pode rastrear energias demoníacas. Então ele percebeu que ela voltou mencionando que a perda de peso lhe causou problemas. Ele pediu que ele coloque o capacete na cabeça. No entanto, ele disse que não queria meter-se em problemas. Ela corou e achou que o garoto era mais bonito que aqueles motociclistas da internet. Lin se pergunta se é um capacete seguro. A garota acha que ele é realmente bonito, e se pergunta como ele teve essa ideia ridícula.
mencionando que é seu capacete personalizado, e se ele o quebrar, ele o dará como um prêmio para a garota má, dizendo que ele apenas olha para onde a garota está indo e nota que é exatamente onde a energia demoníaca está. Como estou preocupada. Vou ver o que está acontecendo. De volta a Yutan, a garota parecia ter passado por um lugar onde ela não deveria estar. Quando uma mulher finalmente notou que ele questionou quem a garota estava procurando, Yutan rapidamente puxou uma arma e disse que ele tinha coragem suficiente para não fugir. Vendo ela desesperada, a mulher disse que não deveria fazer piadas assim porque era ilegal. Então Yutan perguntou se ela conheceu a lei do cultivador demoníaco, mas a mulher disse que era apenas uma mulher que criava galinhas. Ele secretamente tirou uma adaga da manga, detectou a intenção da mulher e atirou com o braço sangrante. A mulher implorou para não a matar. A garota mencionou que era uma boa atriz. Ele deveria ser melhor em enganá-la usando um feitiço para transformar a arma dela em uma espada. Apesar disso, a mulher insistiu que não era uma praticante de demônios e não tinha nada a ver com esse incidente. Yutan disse que ele só pode refinar galinhas agora, mas pode refinar pessoas no futuro, mencionando que seu tempo de cultivo é muito curto, mas é mais forte que um monge. A mulher então perguntou como ela não percebeu isso, dizendo que ela iria mais longe. Se o refinador Yutan disse que isso era encorajador, ele rapidamente ultrapassou o demônio, afirmando que o resultado não mudaria. Ele jogou a espada no peito do monstro de limão e olhou de baixo, pensando que a energia parecia vir de uma espada demoníaca. Ao mesmo tempo, Yutan parecia surpreso porque sua espada não tinha efeito. A menina acreditava que essa energia era completamente diferente dos cultivadores demoníacos que ela havia encontrado antes, questionando que tipo de criatura era essa. Em um instante, o monstro avança em direção à Lagoa de Jade, onde ela dificilmente pode se esconder, assumindo que ela certamente morrerá novamente se ela receber esse ataque, e a criatura envolve a magia em seu punho. Então Yutan tirou um pedaço. Ele é o amuleto espiritual que ele atira para o monstro. No entanto, não teve nenhum efeito no local onde o demônio atacou a garota novamente. De repente, ela foi jogada contra a parede, tossindo sangue. Ele acha que não pode acreditar que vai perder. Nesse momento, a protagonista aparece em defesa da garota, que pergunta por que ela está saindo do local. Lin fez com que ele falasse educadamente, mas Yutan ordenou que ele saísse rapidamente. O jovem parece estar usando uma habilidade onde o demônio parou de se mover. Yutan ficou surpreso e perguntou por que ele parou, mas Lin disse que não era nada de especial porque ele era quem estava lá. Durante a fuga, o demônio cai na frente do monstro e uma enorme aura cerca o protagonista. A menina mencionou que estava estressada, mas não foi. Ele quer respirar e saber quem ele realmente é. Ao mesmo tempo, em outro lugar de Guiyuan, na cidade de Lubei, uma pessoa disse que era a origem do céu e da terra, incluindo todas as coisas. Então, o homem parece surpreso questionando por que ele tocou a campainha. Se só quando algo grande acontece no mundo e o mestre se ajoelha, seus súditos perguntam se ele está bem. Então essa pessoa disse que o pai acabou de reencarnar. Voltando ao protagonista, o garoto pergunta, onde está aquele demônio? No entanto, a criatura já existe. Perdendo todo o espírito, mencionando que era apenas um fragmento de uma espada, ainda era irrelevante. O jovem parecia ter absorvido o espírito, pensando que poderia ser uma armadilha demoníaca para revelar sua localização, mas era um bom item de cultivo. Depois que sua natureza demoníaca foi eliminada, tudo o que ele tem que fazer agora é cuidar da mulher atrás do personagem principal. Yutan disse que ele era bonito. Usando magia, o garoto ordena que ela esquece o que ele viu. Então Yutang desmaiou e olhou para a garota. Ele pensou que suas raízes espirituais eram as mais altas. Mesmo no mundo dele, é incrível, mas isso significava que havia um bom lugar para cultivar naquele mundo, caso contrário, seria impossível alcançar esse nível. Pouco depois de usar suas habilidades, o rapaz sentiu dores no peito e pensou que havia sobrecarregado o resto de sua alma, pensando que deveria sair daquele lugar, onde ele acabou conhecendo duas garotas que mencionaram que ele era muito bonito e iria levá-lo a um lugar agradável, mas ele impediu que eles o deixassem. Eu sei, eles vão se arrepender. Em seguida, a moça disse que ele estava agindo de forma dura, pedindo que ele fosse mais gentil e provocou o protagonista. Ele acredita que, como sua alma está ferida, ele não pode usar seu poder para agarrar seu rosto, e a mulher diz que ele deve obedecê-la. Ao mesmo tempo, Yutang ficou atrás dos dois homens e pediu-lhes para se afastar do caminho, dando um soco na mulher que mal conseguia se esquivar. Outra mulher tenta atacar Yutang, mas a garota se esquivou e rapidamente contra-atacou, chutando a outra mulher, eventualmente deixando ambos inconscientes e se aproximando de In. Ela perguntou por que ela não se defendeu, porque quando ela conheceu alguém assim, ela deveria atacar sua fraqueza com toda a força. Garoto. Quando ele perguntou qual era o ponto vital, ele ouviu Yutang responder que era o peito, perguntando se ele nem sabia como se proteger. Ao sair, a menina disse que levaria o jovem para casa quando ele estava prestes a tirar o capacete. Yutang perguntou por que ele fez isso e disse que, desde que ele montasse uma motocicleta, os dois caminharam em direção à casa magra. Os protagonistas sentem que em vidas anteriores seria considerado indecente segurar uma garota sem ter um relacionamento, mas naquele mundo eles não pensam muito nisso. No entanto, o carro era rápido e mencionou que poderia ir mais longe com sua espada.
Os dois rapidamente chegaram ao destino no meio da noite. Ryan agradeceu pela viagem e perguntou quanto ele deveria pagar. A menina questionou-o dizendo que ele estava gordo, mencionando que há pouco o menino estava com medo e o protagonista pediu que ele não o chamasse assim. Então Yu-tang disse que antes, quando as pessoas o chamavam assim, Lian não se importava, e na conversa, a menina lembrou de dizer que o protagonista a enganou novamente para fazer esperar. Mas o menino disse que sua família lhe disse que ele tinha que voltar para casa depois da escola porque ele não conseguia andar sozinho. No entanto, Yu-tang disse que ele estava esperando por ela antes. Ele mencionou que ele tinha uma emergência e então seu telefone começou a tocar. Atendendo o telefone, Yu-tang pergunta se tudo está feito, alegando que o alvo tem um Ki maligno muito poderoso andando em sua motocicleta. Ele disse que tinha algo a fazer a caminho do destino. A menina parou no canto, pensando que o cheiro do shampoo da protagonista a estava chateando. De volta a Link, o garoto acha que precisa se recuperar. Então Fix-One ligou para ele e questionou se ele causou problemas para Yu-tang novamente. Yanui disse que o garoto não sabia como controlar suas palavras e tentou dizer que Yu-tang estava um pouco estressado. Lian ignorou os dois e continuou a caminhar em direção à sua casa. No seu quarto, o garoto estava sentado perto da porta, imaginando que se ele continuasse a usar seu poder, poderia acabar destruindo sua fundação. Ao menos ele conseguiu um fragmento de espada que poderia ser usado para cultivar. Pouco depois, alguém bateu na porta. Yanui parece querer falar com o personagem principal, notando que ele não está com Tichuan. Ele acha que a garota quer ficar sozinha e tranquila. Então Yanui diz que não é apenas uma questão de aparência, mas quanto mais tempo ele passa com seu primo, mais ele percebe que gosta do personagem principal. Então ele queria pedir desculpas por tudo o que fez e antes de continuar falando, perguntou à avó se não queria que eles se casassem. Lian, feche a porta. A garota implorou-lhe para acreditar nele, dizendo que eles se casariam. No entanto, como Lin era o imperador, ele não queria se reduzir a esse nível, pensando que ele acreditava ter alcançado o mais alto nível de formação espiritual, mas ele ainda tinha um longo caminho a percorrer e começou a meditar. O rapaz acredita que é um treinamento de resistência mental. No dia seguinte, na escola de Lin, uma garota chama a protagonista para jantar e nota que o garoto a ignora. Ela mencionou que ele era bonito, mas tinha um coração frio, e que ele estava ficando cada vez mais bonito, parecendo uma estrela de cinema. Enquanto isso, Yanui e sua equipe estavam comendo ao lado. Ela nota que uma garota tenta chamar a protagonista para sua mesa, e a protagonista a rejeita sem qualquer remorso. Sixon pergunta qual é o benefício de ser bonito, mas estar sozinho, e outro garoto diz que sim. Pergunte-lhe como ela era magra, mas ele sempre ignorou. Olhando para a situação, ela já parecia muito desconfortável. Ele se levantou da mesa e disse que chamaria o garoto para sua mesa porque eles estavam na mesma turma. Fix-One, com raiva, pergunta por que ela está ligando para ele, já que a garota já sabe que o odeia. Reacia Yanui pediu ao garoto para deixá-la ir ou Lin poderia ver outra coisa acontecer. Furious Fix-One diz que ela não respeita mais a pessoa que o protagonista está procurando e que ela não precisa voltar. No entanto, a garota acha que se ela pode segurar Linmo em seus braços, ela não sabe. Ele vai sentir que não tem nada nesta vida. Enquanto isso, um grupo de raparigas estava assediando o rapaz. Quem quer saber por que todas essas mulheres o incomodam? Em seguida, Judang ligou para o protagonista e ordenou que ele fosse à sua mesa imediatamente. Os meninos olharam para a comoção e pensaram que Jutan deveria gostar do desesperado de Lin Yanui, pensando que a garota era a pior e poderia chamar a atenção de Yin. O rapaz, por sua vez, não conseguia acreditar que a mulher ainda o chamava de gordo. Olhando para o lado, ele encontrou a garota antes e rapidamente começou a se lembrar. Ela poderia ter roubado o lugar dele no terraço. Enquanto o jovem caminhava, Yutan percebeu que o garoto estava com pressa. A garota ao lado disse que Lin ficou muito arrogante depois de se tornar um pouco mais bonita, perguntando se ela acha que ela está com raiva. Yutan enviou uma mensagem ao garoto dizendo que iria matá-lo. Depois de voltar da aula com Lin, o rapaz estava se aproximando do terraço, mas a mulher já estava no local de descanso e disse que, como ela chegou primeiro, Lin tinha que ir embora e se recusou a sair. O jovem mencionou que ganhou jogos antes, então. Onde a garota pertencia, ele disse que o deixou ganhar porque ele era um homem e perguntou-lhe se achava que ia perder. Então o rapaz sugeriu que eles descessem e apostassem em outro jogo para resolver o problema de uma vez por todas. Irritada, a imperatriz disse que o menino só sabia correr e perguntou se ele tinha outras habilidades além disso, porque se ele continuasse fazendo isso, ele nunca se casaria. Lin Mo, por sua vez, disse que não havia nada de especial, dizendo que ele poderia escolher qualquer jogo. Vou derrotá-lo em qualquer um deles. Com um sorriso astuto e como se estivesse planejando alguma coisa, a garota pegou uma xícara com fragmentos. Ele disse que jogava aqueles jogos olhando para o que estava na mão. Lin se perguntou se era isso que ele estava pensando. Então a imperatriz perguntou-lhe se ele sabia jogar esses jogos e disse que, se ele ganhasse, poderia sentar no chão e pedir qualquer coisa, exceto sair do terraço. O menino mencionou que não conseguia satisfazer nenhum desejo dela, mesmo que ela tentasse com certeza. A garota pensa que ela está jogando jogos há milhares de anos e que suas habilidades são de outro nível. O que eu não sabia é que o personagem principal também passou anos jogando esses jogos e é um dos melhores.
Em seu mundo, o jogo estava prestes a começar e os dois olharam um para o outro no meio do jogo. Ambos os lados estavam absortos em perceber que ainda não tinham vencido. Lynch se pergunta se a mulher é a reencarnação daquele jogador. Depois de um tempo, o jogo continuou até o pôr do sol. A garota observou a situação e percebeu que o jogo era incerto e que, se não tivesse cuidado, poderia perder. O rapaz disse que se não soubesse o que fazer, deveria desistir. No entanto, a imperatriz mencionou que o curso havia terminado, então ela deveria sentir isso. Terminar? Estou orgulhoso de ter chegado até aqui. Ele deveria ir para casa. Depois disso, seu telefone começou a tocar, pensando que ele nunca iria desistir e que só iria sair daquele lugar com a vitória. A menina, por sua vez, não aguenta mais o barulho do telefone. Uma foto do tabuleiro foi tirada e eu mencionei que eles poderiam continuar a jogar no dia seguinte. Quando ela estava se preparando para se levantar, sentiu uma cãibra nas pernas por ter ficado sentada por muito tempo. Onde não tenho cuidado, refletiu. Cai sobre a protagonista, Lynn, que, por sua vez, sente uma sensação muito bem-vinda. Depois de um tempo, a garota ficou completamente envergonhada e disse que não podia acreditar. Então Lynn deu um tapinha na testa e disse que na próxima vez ela deveria manter sua esfera mágica longe dele, caso contrário eu a chamaria de pervertida. A menina acha que é a segunda vez que ele bate nela e que se arrependerá quando ele recuperar suas forças, mas ele estudará táticas para vencer jogos fora da escola da noite para o dia. Lynn Mo pegou o telefone para atender e percebeu que era ele. A menina irritada perguntou por que ele não respondeu e onde ele ordenou que o menino fosse até o portão da escola. O jovem pensou que Jutang estava jogando a maior parte do tempo na escola, e o cultivo ainda era muito alto, e hoje ele descobriria qual era seu segredo. Perto da entrada, Jutang perguntou por que ele demorou tanto, questionando por que ele permaneceu na escola depois de ter perdido todas as aulas. No entanto, ele disse que estava apenas dormindo, surpreendendo a garota dizendo que ela veio procurá-lo para uma revanche daquela luta, entregando-lhe um capacete. Ele disse que ia entrar na moto. Depois de um tempo, os dois chegaram à casa de Yutan, e o protagonista ficou surpreso que o lugar fosse tão grande. Quando eles passam pela casa, Yutan olhou em volta e pediu-lhe para não tocar em nada. Lin Mo acha que aquele lugar só tem jogos, e não há nada sobre cultivo. A menina, por sua vez, questionou se o menino não estava preocupado em estar naquele lugar porque uma mulher o convidou para sua casa e o menino não perguntou nada. A protagonista então pergunta se ela planeja fazer alguma coisa com ele. Ela zombou do garoto e mencionou que era uma boa ideia. Porque agora que ele não é mais gordo, não é uma má ideia. Sem piedade, o rapaz deu um soco na barriga dela e ordenou que ela não tocasse nele. Vendo o dano que ele havia causado, o jovem pensou consigo mesmo. Ele não sabia que essa arte marcial era tão boa, pois poderia deixar um cultivador incapaz de lutar em poucos segundos. Levante-se e Yutang disse que estava apenas brincando, mas o protagonista disse que não gostou. Mulheres furiosas anunciam que eles vão jogar mais de 300 turnos, pensando que ela vai derrotar o garoto e fazer com que ele pague por tudo o que ele fez. Após a luta, Limoges ganhou uma rodada. Então a rapariga ganhou o dobro. Este ciclo continuou inúmeras vezes sem uma única vitória. Para a garota com a cabeça abaixada, Jutang percebeu que ela perdeu 7-0 por 40-0. O menino levantou-se e mencionou que precisava sair furtivamente, parecendo ter colocado alguma coisa debaixo da mesa, e pediu para sair novamente. Jutang disse que poderia ficar em casa, mas o jovem disse que iria continuar com outro dia e que ele o levaria para casa. Limon responde que pegou um táxi e as coisas que o protagonista colocou debaixo da mesa começam a cair e parecem ganhar vida. Ao mesmo tempo, ele começou a se mover pela sala do edifício Yanui. Ela pensou no Bobcat que faltou à aula da tarde e se perguntou para onde o garoto havia ido. Então recebi uma ligação. Alguém pediu para ela verificar as mensagens do grupo porque algo inacreditável aconteceu. Olhando para a mensagem na foto do protagonista e Yutan no celular, a garota começou a ficar com raiva. Todos na mesa dele questionavam como ele ousava levar o limão para casa, esperando que a mulher tenha sofrido um acidente de moto. No entanto, amaldiçoá-la também não ajudou. Então um cristal roxo perguntou-lhe se ele queria vingança. Olhe ao redor da sala, pergunte quem está lá e peça que apareçam. No entanto, Crystal diz que sua identidade é irrelevante. Então apareceu um rosto malicioso, dizendo que ela poderia fazer o que quisesse. Yanui, por sua vez, perguntou se o monstro era a bruxa daqueles romances. Vergonha, a criatura pensa que é a mulher. Ela não tem nada além do cérebro, dizendo que ela é a primeira espada divina no mundo das fadas, e no final está quebrada. Se ela as ajudar a se recuperar, ela pode torná-la imortal. Sem pensar, Yanui aceitou a oferta, pedindo ajuda para viver para sempre. Naquele momento, a criatura parecia ter lançado um feitiço na garota. Um cristal roxo aparece na testa de Yanui, e o monstro ordena que ele abra sua mente e deixe seu corpo se fundir. Perguntando por que ele não sentiu nenhum poder, o espírito questionou o que ele queria. De repente, a garota pediu para aprender hipnose e monstros. Ele mencionou que havia inúmeras habilidades dessas em sua mente. Yanui acredita que com essa habilidade, o limbo será inteiramente dele.
Enquanto isso, o protagonista viaja em um táxi, pensando que ele não pode usar seus poderes imprudentemente e que Yutang deve revelar seus segredos. Logo, o garoto parecia ter feito um gesto na casa de Yutang. Aquela boneca recebeu um sinal e olhou para a menina com a qual ela estava tocando. Se perguntou se Yutang era um cultivador falso e se perguntou como ela chegou a esse nível de raiva. Yutang não podia acreditar que havia perdido. Enfrentando um garoto fedorento e gordo, Lin Mo, por sua vez, ficou irritado com as palavras da garota, mencionando que ele agora iria esmagá-la em cada luta. Então Yutang lembrou que ele tinha algo para fazer. Observando-a sair da sala, Limo se perguntou para onde a garota havia ido na sala. Yutang está trocando de roupa e vestindo um terno. Ele disse que é bom abrir um guarda-roupa, com inúmeras armas de combate. O protagonista acredita que, mesmo que tudo isso seja de baixa qualidade, ainda é difícil de obter neste mundo. Começando a correr, a boneca pulou sobre as roupas da menina para pensar. Aproveite este tempo para descobrir o segredo dele. Depois de algum tempo, Yutang chega a um prédio e pensa que deveria descobrir que tipo de shampoo o protagonista está usando, pois ele é perfumado. Naquele prédio, a garota se aproximou de uma porta. Enquanto isso, algumas pessoas dizem que eles deveriam brindar aos recém-casados. Um casamento estava acontecendo naquele local, e a mulher mencionou que a noiva faria um discurso com um microfone. A senhora agradeceu a todos que compareceram, apesar da sua agenda lotada. Ao mesmo tempo, Yutang sentou-se em seu lugar, pensando que ele só tinha agora. Tive que esperar que isto acabasse. Depois de um tempo, outra mulher anuncia que o casamento entre Linho e Suzio acabou e que agora a festa pode começar e os recém-casados estão de volta. Sua esposa perguntou se ele estava cansado, mas o homem disse a ele para não se preocupar porque ele só precisava trocar de roupa e ver algo. Assim como eles estavam conversando, alguém se aproximou das duas pequenas tartarugas, e estava em pé na frente deles era Yutang, e ele estava desesperado quando viu quem era o garoto. A noiva, por sua vez, pergunta se algo está errado, e Yutang diz que já que seu desejo foi realizado, é hora de sair. Começando a transformação, o homem pergunta se ele acha que é tão fácil realizar seus desejos. Nesse momento, o garoto se transformou em lobisomem. Eu estava prestes a atacar. Yutang usou o amuleto e saltou para evitar o ataque. Sua espada atacou o lobo de cima, e sob um golpe, ele foi derrubado no chão pelo pescoço. Ela agradeceu à garota e segundos depois sua cabeça caiu do corpo. Desesperado, sua esposa tenta salvar o homem em sua mente. Ele pediu desculpas à mulher porque nunca mais a veria, por mencionar isso. A forma é uma maneira estúpida de morrer, voltando à forma humana, e sua esposa corre para seus braços e implora que ele não morra, ordenando que uma ambulância seja chamada para resgatá-lo. A mulher irritada disse que ia matar a rapariga. Yutang, por sua vez, menciona que ela não conhece o marido, que é um especialista em treinar as energias das mulheres transformando-as em escravas, dizendo que ela está apenas fazendo seu trabalho e que não é pessoal, usando amuletos para fazê-las esquecer o que testemunharam. Desmaiou quando a noiva ligou para alguém. O Yutang disse que terminou o dele. Abaixo, agora eles têm que cuidar do resto. Enquanto isso, a boneca caiu da menina e correu em direção ao homem. Limo percebe que se trata de uma raposa e que vai mudar de forma, o que vai ser muito útil. Limo decide salvar a raposa porque ele sente que pode ser útil e começa a executar um feitiço de reencarnação da alma. A aura dourada de sua boneca de papel começou a subir em direção à raposa, e o corpo do ex-homem raposa começou a ser extraído da alma. O espírito se move em direção à boneca com as mãos cruzadas e acaba entrando nela. Então o objeto muda completamente sua forma. Uma boneca com cabelos compridos. O pequeno começou a correr como desesperado, e 20 minutos depois, chegou às mãos de um homem que o esperava. Esse homem é o nosso protagonista. Ele estava do lado de fora do prédio. O espírito do homem pensou que ele estava morrendo, então felizmente ele conseguiu se vingar, mas ele se arrependeu de não ter estado com sua amada antes. Alguém o chamou pelo nome de Zhenzhou, e perguntou se a raposa realmente queria morrer ou preferia viver com os olhos abertos. Naquela escuridão insondável, o homem admitiu que não queria que isso fosse o fim de sua vida. Ele ainda tem muito a dizer a Soulinho e não importa o custo. Ele ainda quer viver e nosso protagonista diz a ele que ele vai dar-lhe uma nova vida, e, em troca, ele deve servi-lo por 10 anos. Então, o pequeno abriu os olhos roxos e mostrou um olhar fofo. Agora, como uma raposa jovem com longos cabelos cinzentos, ele olha em volta e na cerimônia ele vê nosso protagonista, quem permanece em silêncio. Xiao Xiao nunca tinha ouvido falar de uma magia tão poderosa, e ele se perguntou se foi o jovem que a convocou. Ele rapidamente olhou para cima e percebeu que este era o homem mais poderoso que ele já conheceu em sua vida. O pequeno acabou caindo. Durante a cerimônia, ele se ajoelha e se apresenta como Yong-soo, e diz que ele está aqui para servir seu mestre, expressando sua grande gratidão pela oportunidade de seguir suas ordens. Lin Mo queria que eu lhe contasse tudo o que ele sabia sobre o cultivo neste mundo. A raposa imediatamente concordou e perguntou por onde ele deveria começar, e nosso jovem protagonista respondeu que ele queria saber o método de cultivo. O pequeno aprendiz explicou que, devido à escassez de energia neste reino, os cultivadores viajavam para outros reinos secretos. Eles eram completamente restringidos porque todos eram controlados por poderosos clãs.
As famílias então reiteram que mesmo um praticante comum não pode se juntar a uma seita sem conexões ou antecedentes. Eles foram todos levados pelo clã, mas apenas usados como fornalhas, que acabaram sendo destruídos para cultivo. Nosso protagonista percebeu que isso se tornou uma prática de cultivo maligna, e o pequeno confirmou isso, alegando que isso ocorreu logicamente devido à falta de energia e que, logicamente, a comunidade de cultivadores estava caçando os usuários dessas fontes malignas. Nosso protagonista pergunta se eles se parecem com o cultivador Zhao Yutan. A raposa sorriu levemente e confirmou antes de dizer que a garota não era apenas a mais talentosa, mas também da família Zhao, uma das 3 famílias principais. O outro perguntou se havia um mundo das fadas, e o pequeno disse que não sabia. O jovem rapidamente gritou e pediu para visitar sua amada durante esses 10 anos de serviço, e o protagonista concordou, mas instruiu-o a nunca se expor. Ele estava tão orgulhoso que nunca pensou que encontraria um professor tão generoso e admitiu que era muito fácil agradar aos imortais, mas no dia seguinte ele ficou surpreso dentro de uma mochila. Ele percebe que seu professor é, na verdade, alguém completamente inesperado, um estudante médio do ensino médio, mas então ele pensa que deve ser algum tipo de chefe daquele lugar. A raposa acha que nosso protagonista é muito popular e todas as mulheres estão olhando para ele. Supondo que o nosso herói é o supremo, ele pensa que se ele fosse uma mulher, ele também flertaria com o nosso protagonista, completamente sem perceber. Ele se perguntou o que o jovem estava pensando, porque ele não podia passar um minuto sem pensar em coisas ilegais. Em breve o nosso protagonista estava no seu lugar. Mas percebi algo estranho. Há alguns lanches abaixo. Limos se perguntou se era o ex do amigo desagradável chamado Song Yun-soo, e Anui veio dizer que se lembra do lanche favorito dele e comprou para ele. E Limono provavelmente acreditava que ela era prima do nosso menino. Veio perguntar o que ele estava fazendo, ficando muito zangado. Ela deixa o homem completamente zangado alegando que nosso herói é seu noivo e que é normal estragá-lo um pouco. Com lágrimas nos olhos, Yanui se preparou para dar um tapa na garota enquanto a chamava de vadia. Yanui agarrou sua mão com grande força. Ele disse ao rapaz para parar. Nosso protagonista fica surpreso que seu primo não consegue nem dar um tapa na cara de uma mulher. A menina disse que só iria falar uma vez e acabou alegando que iria punir nosso menino se ele continuasse incomodando. Isso fez o adolescente de cabelos roxos completamente indefeso e chorou amargamente. Ele fugiu, deixando a rapariga sozinha. Ela disse que se alguém o incomodasse, ele poderia ligar para ela, e ela voltaria para resolver tudo para ele. As meninas acham irônico que ele mostre interesse no personagem principal agora, já que ele se torna mais ousado à medida que ele se torna mais atraente. Em breve foi meio-dia. Podemos ver o refeitório da escola. Uma garota de cabelo azul liga para a loira e diz que uma garota chamada Yanui está roubando seu homem. Mas o presidente diz que eles são um bando de idiotas e acha que as garotas podem ficar com gordos porque ela não está interessada. Logo, alguma presença chama a atenção dela. Ela é a ex da protagonista. Aparece com uma expressão arrogante e maliciosa e acaba chamando o nome do nosso protagonista, convidando-o assim para jantar com ela. A garota de cabelos azuis pensou que ele estava provocando, então disse a Yutan para não fazer isso. Eu levei isso a sério, mas extremamente cruelmente. A loira diz que vai bater no protagonista se ele a incomodar. Logo, a raiva apareceu no rosto do nosso herói. Então ele deixou o lugar com seu antecessor, que ele tinha certeza de que poderia conquistá-lo. Ele não podia acreditar que depois de tantos anos de cultivo, ele perdeu a calma e pensou que ainda tinha muito a aprender no bolso. A pequena raposa acha que seu mestre é realmente incrível, porque até pessoas como Zhao Yutanji estão com ciúmes e raiva. A garota perguntou se o menino realmente reclamou dela, mas o de cabelos azuis. Ele não disse que o ignorou porque ele não conseguia bater em um menino. Ele decidiu esquecer o menino gordo. E depois ele começou a pensar na garota porque ela era ousada e nosso protagonista finalmente chegou ao primeiro andar da escola. A morena comeu o bolo e disse para ele se apressar. Nossa protagonista percebe a enorme hostilidade e reflete que deve estar irritada com o dia anterior. Ele se sentou e deu o primeiro passo no jogo. Ela sabe que nosso personagem principal vai colocá-la em uma situação difícil, mas ela tem uma solução em mente antes de tudo isso acontecer. Ele fica impressionado e admite que a garota é muito boa no jogo, mas de repente seu estômago ronca de fome, segurando o saco na mão, olhando para ela com uma expressão um tanto atordoada, antes de abrir o saco para revelar uma lancheira dentro, e finalmente ele quebra os pauzinhos e começa a comer. Outro pensou que era uma questão de respeito, já que estava comendo e não brincando, mas nosso protagonista pediu desculpas e disse que era hora de almoçar. Ela pensa que, se ele continuar assim, ele vai ganhar gordo novamente em breve, mas logo surge uma pergunta sobre aquele homem gordo no terraço, nosso personagem principal. Ele disse que nunca tinha visto ninguém com esse traço aqui. Ela ficou irritada e admitiu que só de pensar no garoto iria causar dor nas costelas por causa do peso dele, mas sua expressão mudaria em breve. Surpreendentemente, quando ele viu algo no celular, era uma foto da nossa protagonista, que estava sendo postada no grupo feminino. Então, percebendo que nosso protagonista é na verdade o homem gordo de olhos vermelhos que ele já viu antes, ele diz que levantou uma pergunta lembrando e mostrando uma foto do protagonista, e questionou com extrema descaradamente se ele realmente não conheceu o homem no telefone.
Lista disse que nunca tinha visto alguém tão gordo, e a menina ficou brava, chamando Limo de mentiroso. Ela percebeu que ele não queria falar sobre o passado e disse que não precisava se preocupar porque ele não perguntou sobre isso. Ele procurou em sua bolsa, revelando que lavou seu blazer, embora pensasse que não caberia mais por causa do seu físico atual. Um raio de luz apareceu em seus olhos, confuso. Ele pegou as roupas e ficou atordoado. A jovem levantou-se, aceitou o empate, e disse que ele era realmente bom nisso. Fire, nosso protagonista afirma que poucas pessoas podem compará-lo, mas ela é uma das poucas que o surpreende. A garota afirma que sua batalha acabou a partir de agora, mas terminá-la dessa maneira faz com que o protagonista acabe rapidamente e firmemente, e ele acaba chamando-a dizendo que seria melhor ter um 3 melhor para determinar o vencedor. Com um sorriso alegre, ela aceitou o pedido de casamento dele e, em seguida, revelou que seu nome era Ansingji. Nosso protagonista ficou surpreso com o nome no início. Mas então ele pensou sobre isso e sua pequena raposa acabou pulando da bolsa surpresa. Ele fica surpreso que ele é tão poderoso que todas as mulheres caem aos seus pés, mas nosso protagonista revela que ele tem uma pergunta sobre de onde vêm seus recursos para cultivar demônios. O pequeno respondeu imediatamente que eles eram da rede do Portal das Trevas. Esses itens são protegidos pelo Clã das Sombras, que é principalmente responsável por proteger os cultivadores demoníacos e membros de outras famílias, mas eles também podem vendê-los para pessoas de boa vontade, desde que você os tenha. Mas nosso protagonista ficou surpreso e então perguntou como ele conseguiu o dinheiro. A pequena raposa responde que ele completou várias missões de assassinato, mas acaba dizendo que a maneira mais rápida de ganhar dinheiro é encontrar uma mãe açúcar. Ele acha que seu mestre nem precisa trabalhar, porque a mãe açúcar é a melhor opção para ele, mas logo a mão do protagonista voa em direção a ele e o agarra, enquanto a raposa contorce e diz que ele não deveria dizer tal coisa. Limon então colocou de volta no bolso, dizendo que quando eles chegarem em casa, ele verificaria o material, especialmente como fazer um amuleto espiritual. A noite começou a cair na escola, e agora estava em silêncio. Ao sair, a loira acaba chamando-o pelo apelido do homem gordo que ela conhece, mas nosso herói simplesmente se esquivou, deixando Ryutang irritado e dizendo a ele para não fingir que não a viu. Ela terminou dizendo que a ex-namorada a irritou hoje, e eu tentei envergonhá-la. Mas nossa protagonista revela que ela não é, nem é sua ex-namorada. A menina não se importa, mas diz que ela é uma pessoa respeitável, e portanto, deve colaborar e sugeriu que ela poderia andar de moto com ela. No silêncio, o protagonista está apenas pensando sem expressão, e a garota, com um sorriso brincalhão, pergunta a Limbog se ele pode subir sozinho ou se ela precisa carregá-lo. Quando ele concorda, ambos vão em direção à moto e ela o chama de bom homem. Atrás de um poste de luz, alguém olhou para a loira e a amaldiçoou por ter saído com seu precioso limbo, uma voz sombria. Ela acaba perguntando por que ele não o hipnotizou, mas o mais novo revela que espera que o protagonista se renda voluntariamente a ela. O corpo e a alma rapidamente deixaram a escola com pressa. O protagonista percebe isso e diz que o Yutang foi longe demais. Ela disse com um sorriso travesso que ele era ingênuo demais para acreditar nas palavras de uma mulher, de uma forma amplamente implícita. A protagonista pergunta se ela está realmente interessada nele, deixando-a corada e confusa. A motocicleta parou de repente e seu rosto ficou vermelho. Ela perguntou se ele não deixou o suficiente para trás. Ela é claro que não está interessada nele, e a protagonista pergunta se ela realmente não o quer. A garota negou vigorosamente que a protagonista apenas aceitou, dizendo que eram apenas companheiros, então ela não deveria se envolver muito. Com o fim do Jutan, ele revela que há uma fila de pessoas que querem ser seu namorado. No entanto, se não fosse pelo jogo, ele nunca teria olhado para o personagem principal no bolso do nosso jovem protagonista. O pequeno raposo acha que seu professor é realmente incrível. Queres saber quando ele colocou aquela boneca de papel? Como é que ele conseguiu? Com uma folha comum de 4 folhas de papel, depois de algum tempo podemos ver a casa do nosso querido protagonista, que pensou na rede escura das portas. Logo depois, ele ligou para seu pequeno parceiro, que pulou na mesa e rapidamente bateu no teclado. Ele disse confiante que iria acessar a Dark Web o mais rápido possível, então continuou pressionando a tecla Enter com força e conseguiu acessá-la, mas a raposinha acabou em um site com conteúdo muito sugestivo. Este é um site que aluga algumas damas de honra para a noite e até livros de conteúdo adulto e explícito. Depois, vem o limão. Ele pergunta se este é o site certo, e a pequena raposa responde que, se é o site certo, ele só precisa navegar para a página do tesouro. Ele acredita que encontrou o verdadeiro mundo do cultivo, mas mesmo as armas espirituais de baixo nível do mundo das fadas são os melhores tesouros neste mundo. As coisas mais importantes que você precisará são ginseng de 1000 anos e pedras monumentais, mas elas acabam custando mais de 100 ailes. Seu pequeno companheiro ainda tenta convencê-lo a vender suas fotos para mulheres mais velhas e ricas, mas com uma expressão nervosa. O protagonista pergunta se ele parece pobre ou algo assim. Como seu pequeno aprendiz entende, nosso protagonista pediu dinheiro à raposa pequena, mas acabou dizendo que ele tinha apenas US 30.000 voidales em sua conta. Ele colocou o mouse com o computador e disse que seria suficiente.
O jovem de cabelo branco decidiu questionar se seu professor realmente pretende fazer um amuleto. Logo, Narizui tenta aconselhar o menino a encontrar outra coisa, pois os amuletos podem ter um bom preço, mas eles são difíceis de fazer e os materiais são de má qualidade. Nosso protagonista lhe diz que ele só vai fazer amuletos de baixo nível para vender. Então ele disse-lhe para não se preocupar com nada. Pouco depois, ele saiu, instruído-o a retornar ao treinamento, e seu pequeno aprendiz pensou que com esses materiais eles só poderiam criar lixo e coisas inúteis. No dia seguinte, vimos Imo, agora vestindo um traje de identidade oculta, usando máscara e óculos. Um homem na van perguntou se a entrega era para ele, e ele respondeu como uma raposa branca. É assim que a caixa grande é entregue a você, e o entregador pede um excelente serviço com 5 estrelas. O jovem acredita que é realmente um serviço de entrega rápida. Quando ele pensou em deixar um nível em seu bolso, seu aprendiz disse a ele que o clã das sombras tinha uma rede de negócios que rivalizava até mesmo com as grandes famílias. Pouco depois, vemos que, alguns minutos depois, o protagonista olha para as 2 folhas de papel sobre a mesa. A pequena raposa branca se perguntou se ele realmente planejava fazer esses amuletos. Você já ouviu dizer que os mestres de amuleto de grandes famílias passaram anos treinando antes de começarem? No entanto, apenas 30% deles conseguiram. Nosso jovem protagonista fecha os olhos e suspira. Ele começou pouco depois. Deixe os símbolos no papel com extrema agilidade. Ele anunciou rapidamente que o talismã do dragão foi concluído, para a surpresa da pequena raposa. Ele achava que não poderia desenhar esses símbolos tão rápido, ainda mais 2 ao mesmo tempo, e jurou que viu um dragão surgindo. Nosso protagonista diz para parar de fazer barulho, porque estes são amuletos de baixa qualidade. Além disso, lamenta que seu poder espiritual seja suficiente para fazer apenas 2 e admite que precisa comprar mais pedras espirituais. Logo depois, Alimo venderá estas mercadorias e as colocará no mercado. Metade era 1 milhão, mas ele ficou surpreso logo após o lançamento, porque os lances começaram a subir anonimamente, mas logo seus colegas disseram-lhe que esses amuletos estavam vendendo bem e que grandes cultivadores e até pessoas comuns os usavam, então eles eram considerados de alta qualidade. Logo, nosso protagonista percebe o que pode ter acontecido com sua boneca de papel, observando atentamente através da visão da boneca. Percebendo que a loira também está na Dark Web, olhando para coisas estranhas com olhos cheios de olheiras, ela comenta que investigar um garoto desaparecido é realmente cansativo. Até que de repente, ele viu um anúncio para um amuleto de alta qualidade, juntamente com o efeito furtivo, parece bastante convincente. Ela acha que é um bom momento, já que ela não conhece o demônio, e é melhor estar pronta para espioná-lo, se necessário. Nosso protagonista pensa que uma pedra espiritual pode ser útil. Além disso, um demônio desaparecido é realmente estranho, e ele se pergunta se pode ser um demônio venerável. Então vemo-nos na escola no dia seguinte. Foi na hora do almoço que a nossa querida Limo subiu as escadas, até ser interrompido por 3 rapazes. Eles vieram insultá-lo e perguntaram como ele ousava se vestir para chamar a atenção da garota, mas ainda era o mesmo lixo por dentro. Nosso protagonista mantém uma expressão escura e neutra enquanto olha ligeiramente para baixo. Sua ex-namorada disse que ele prefere esse tipo de hipnose porque lhe dá uma oportunidade incrível, mas com uma expressão arrogante e particularmente ameaçadora. O protagonista os avisa para se afastarem do caminho, o que irrita a pessoa à sua frente, o garoto insatisfeito. Eles perguntam a Limbo se ele perdeu o desejo de viver e, em seguida, decidem matá-lo naquele momento, mas ele foi pegado pela grande mão antes de ter tempo de enviar mais insultos ao protagonista. Nosso jovem protagonista o empurra contra a parede com um movimento brutal. O impacto foi tão grande que ele perdeu a consciência e parecia irritado. Nosso protagonista olha para o lado e vê os outros 2 bandidos olhando horrorizados, se perguntando se ele realmente quer morrer. Seu ex achou que era hora de intervir e levou o personagem principal em seus braços, mas logo se transformou em uma morena. Serlo ficou na frente dela, gritando para que eles parassem de torturá-lo. Ela é a companheira de jogo de tabuleiro que a protagonista conhece e imediatamente pergunta o que está acontecendo lá. O rapaz que foi espancado chorou e mentiu que eles só queriam ser amigos, mas o agente imobiliário o empurrou e bateu no nariz. A jovem questiona se isso é realmente verdade, já que não há como saber se o menino está mentindo. Logo depois, a ex da protagonista insultou a moça, dizendo que ela estragou seu momento. Em seguida, finja que você acabou de chegar e pergunte ao seu protagonista se ele está bem, alegando que ele ouviu uma comoção e correu para lá. Ele perguntou se a garota fez isso e agradeceu a ela. Ele acrescentou que iria convidá-la para almoçar um dia para expressar devidamente sua gratidão. Em seguida, ela pega a mão do protagonista e pede que ele vá embora com ela. Mas logo a morena segura a mão dela em tom confiante. Ela disse que era realmente odioso porque uma mulher não deveria se aproveitar de um homem indefeso, com uma expressão maliciosa e furiosa. A ex-namorada disse a ele para ficar longe dela e ficar fora dos assuntos dela, porque era a melhor coisa que ela podia fazer. O personagem principal diz a ela para deixá-lo passar porque ela pode sair agora. Ele percebe que está perdendo o controle do personagem principal, então ele tenta usar sua hipnose. Mas a hipnose foi rapidamente cancelada e não funcionou para o nosso herói.
Os demônios que a acompanham dizem a ela para não usar magia pelo resto do dia porque ela tem um mau pressentimento. A morena afirma ter ouvido dizer que a menina mais nova deixou o personagem principal e depois passou por ele, dizendo que ele simpatizava com ela e a irritou, mas a castanha ficou presa lá, tremendo de raiva. Ele só pode pensar em como essa garota é irritante, e repreender o protagonista como um cachorro sem vergonha para ser desobediente. Faça o pedido e mais tarde, depois da aula, vemos o protagonista voltar para casa. Ele e seu pequeno amigo Geng Xiu mencionaram que alguém havia oferecido 2 pedras espirituais e uma grande quantia de dinheiro antes do computador. Entendendo que essa pessoa realmente sabia fazer negócios, nossa protagonista percebe que a proposta vem da garota loira e se pergunta se ela faz parte do grupo Fênix, acrescentando que pode ser uma armadilha. Limo comentou que seu parceiro lhe disse que o grupo Fênix era responsável pela destruição dos cultivadores demoníacos, então não havia razão para eles se envolverem. Mas a pequena raposa revelou que as armadilhas não eram necessárias porque a rede do Portal das Trevas já estava limpando os cultivadores demoníacos todos os dias com a ajuda do grupo Fênix. Em seguida, uma pequena notificação aparecerá no seu computador. Por favor, note que o ponto de encontro escolhido é a Estação Fantasma, um lugar aparentemente comum, mas que está disfarçado por segurança. Como de costume, sua pequena raposa está confusa e sabe que tudo isso é desnecessário porque o site e a entrega são totalmente seguros. Depois da aula no dia seguinte, o protagonista concluiu com sucesso a entrega. Ele estimou que depois de uma comissão de 200 mil em dinheiro, ele ainda tinha 700 mil e pedras espirituais restantes. Mas mesmo assim, não esperava que os itens neste mundo fossem tão ruins de qualidade. Então nosso jovem protagonista sorri e absorve as matérias-primas de uma só vez. Ele percebeu que, pelo menos, poderia recuperar algum poder espiritual. Então pegue mais 2 amuletos que eu próprio criei. Assim, um dragão gigante é liberado de ambos os personagens. E o protagonista instrui seu pequeno companheiro a vender os 2 personagens na rede do Portal das Trevas. O que a raposa confirmou, você pode ver os comentários das pessoas que realmente elogiaram o mestre que criou esses 2 talismãs. Lin Mo acreditava que o mundo estava realmente muito atrasado em termos de cultivo, e era estranho que eles ficassem tão animados por causa de um simples amuleto de nível superior. Logo, seu pequeno companheiro ficou animado e confuso porque alguém ofereceu 3 milhões por vez para o amuleto do protagonista, mas logo o preço disparou para 4 milhões. Em uma sala totalmente técnica, alguém perguntou se eles estavam loucos. Ele então questionou como um amuleto de topo pode ser vendido por mais de 3 milhões em breve, e alguém no microfone afirma que o amuleto invisível vendido anteriormente não é comum, então eles querem conhecer o fabricante. Na casa da loira, ela olha para seu computador de última geração e rapidamente começa a ficar mais irritada quando vê o que está à sua frente. Então Jutang clicou em seu mouse. Em uma ocasião, mais $1 milhão foram adicionados ao leilão do amuleto, e nosso protagonista simplesmente ficou de braços e assistiu ao aumento do preço. Ele teve que cobrir a boca do pequeno amigo para que ele não. Qualquer distúrbio será deixado logo. A oferta chegou a 15 milhões em dinheiro. Os comentários vieram de quem queria fazer uma oferta para o protagonista, sobretudo perguntando se poderiam conhecê-lo. Nosso jovem herói percebeu que tudo isso era perigoso, então ele decidiu desaparecer por um tempo, porque todos os cultivadores deste mundo poderiam vir atrás dele, mas pelo menos ele teria algum benefício com isso e decidiu revisar o progresso da garota loira que ele apostou no leilão. Depois de algum tempo, vemos a casa da menina, e nossa protagonista percebe que ela continua investigando. A aparência dos meninos, todos virgens, parece ter algo a ver com o diabo olhando para a tela. Observe que o Yutang está fazendo monitoramento em tempo real, mas ao mesmo tempo nosso rapaz se sente um pouco desconfortável com isso porque ele não sabe que ela está envolvida nesse tipo de coisa. Quando ela vê essa feiura na tela do computador, ela fica nervosa e acaba batendo na mesa dizendo que o garoto é terrível, e que nem mesmo o penteado dele o salvará. Então, o homem terrível decidiu pesquisar algo na internet em busca de dicas para parecer melhor em uma foto, e poderia ser qualquer coisa para fazê-lo parecer melhor. Parece bom, então continue procurando filtros estéticos. Ele também pensa em outras coisas, como cirurgia plástica e harmonização facial. Mas há mais coisas, como barriga plana, pernas longas e até mesmo remover pneus pequenos. Depois de ver tais atrocidades na tela, nossa querida Yutan sentiu que ela não poderia continuar vivendo. Ele admite que mesmo o garoto gordo não é tão insuportável quanto esse homem repugnante. Depois de um tempo, vimos a escola na hora do almoço. Nosso protagonista percebeu que a garota loira disse algo que não tinha nada a ver com ele, até de repente. Sua atenção é chamada para uma pessoa e na frente dele está a garota morena que pergunta se ele quer jogar e se o Inmono quer jogar porque ele não quer vencer facilmente. Quando o protagonista olha para o jogo de tabuleiro, há um silêncio no ar, rapidamente admitindo que não se sente bem e decide sair. Ele admite que não quer admitir a derrota, mas o jovem também não quer tirar vantagem da situação de forma alguma. Em seguida, nosso protagonista vai até a borda do terraço e sube para respirar ar. Ele acreditava que se ele quisesse obter o poder do Yang, ele precisava criar uma formação, e os mais poderosos eram os demônios. Se o Limo tivesse tomado um pouco de chá, talvez pudesse fazer o que quisesse. A garota o avisou para não cair acidentalmente, e ele apenas sorriu.
Então a nossa protagonista caminhou em direção a ela, cantarolando suavemente, mas ela não o fez e... Pessoas que têm observado tudo secretamente logo ficam ainda mais irritadas. O nosso herói foi preso ao sair do terraço. É uma garota de cabelo castanho. Ela está muito zangada com nosso jovem protagonista. Ela rapidamente pergunta o que aconteceu com ele. Ela tenta falar com uma expressão sombria no rosto, mas Ancini, que está com o protagonista, diz a ela para deixá-lo em paz. Então, a jovem de cabelo castanho diz a Ancini que não se atreve a tocar em seu homem porque suas unhas e dentes pertencem a ela. Ela Nui se virou e disse à garota para esperar e ver sua morte dolorosa, enquanto Limola a viu sair, perguntando-se quando ela se tornou sua propriedade. Algum tempo depois, quando a noite cai, vemos a casa da ex-namorada do protagonista enquanto tomamos um banho tenso. Ele não admite mais precipitadamente que subestimou o nosso herói. Ela pensou que deveria persegui-lo desde o início, mas assumiu que desta vez ele seria completamente dela, sem dúvida. Com uma expressão psicótica, a garota decidiu hipnotizá-lo esta noite e transformar o garoto em seu animal de estimação obediente. A partir de agora, sua aura se espalha pelo ar até chegar à casa do protagonista. A energia roxa se aproxima de você quando você dorme tranquilamente pela manhã, mas a barreira formada por sua energia consegue conter todos esses efeitos negativos. Seu amigozinho acordou, mas não. O que aconteceu e se perguntou o que causou tal tortura enquanto ele dormia. Limo rapidamente percebeu que era uma técnica de hipnose remota e admitiu que ele nunca imaginou que alguém neste mundo usaria algo assim para hipnotizar este imperador. No dia seguinte, vemos a escola do nosso protagonista e a garota de cabelo castanho está na frente dele, bloqueando e evitando seu caminho. Ele disse a ela que estaria pronto hoje à noite e viria à casa dela com olhos cheios de malícia. Ela só podia imaginar o sabor de seus lábios, ficando mais ansiosa à medida que a noite caiu, mas então ela adotou uma expressão psicótica. A Lin Mo pensou que havia hipnotizado com sucesso, pensando que seria obediente. Nosso protagonista, por outro lado, continua caminhando tranquilamente. Ele sorriu quando percebeu que era ela quem tentou hipnotizá-lo na noite anterior. Foi revelado que nosso herói conseguiu colocar uma boneca de papel nas costas da menina. Sua consciência já está ligada à boneca que sorriu para o nosso protagonista. Então nós o vimos na sala de aula, até que de repente algo chamou sua atenção. Foi a boneca de papel do corpo do ex que acabou de desaparecer. A razão do desaparecimento é a mesma rapariga. Carrilo Castanho descobre o pequeno observador que ele está preso a ela e, em seguida, o queima com sua chama demoníaca. Purple, seu demônio lhe diz que ela é patética porque ela não reparou que estava sendo observada com o rosto suado, e Yanui nervoso se pergunta quem poderia ser tão paranoico e precisar ser espionado. Seu companheiro diz a ele que não importa quem seja, porque ele não pode deixar essa pessoa estragar seus planos depois da escola. Quando a tarde começa a descer, vemos nosso protagonista sair, pensando que quem destruiu a boneca de papel pode ter algo a ver com alguém venerável. Como há muitos praticantes neste mundo, ele deve agir com cautela e, se estiver correto, pode precisar procurar o grupo Fênix. Naquele momento exato, a loira deveria passar. Neste mundo, o ato que você está prestes a cometer é chamado fraude. A garota então percebeu que havia atropelado a protagonista. Caído no chão, a loira parou sua moto rapidamente. Após o impacto, perguntou por que ele não olha para os lados, segurando-o e perguntando se ele estava bem, ao abraçá-lo. Ela disse que iria levá-lo para o hospital, mas o rapaz, com os olhos vazios, apenas se levantou e a deixou confusa com um sorriso brincalhão. Limon admite que, neste mundo, ele aprendeu a ser mau, e a loira quer saber o que aconteceu com ele e até tenta impedi-lo, mas o protagonista revela que esta noite ele irá à casa da ex-namorada, pois ela está esperando por ele para uma noite especial. Ela ficou chocada com tal afirmação, porque sabia que não era de seu caráter. De repente, surpresa apareceu em seu rosto. Quando ele percebe outras coisas, ele tenta ligar de volta para o protagonista e dizer-lhe. Ela recuperou a sensação, mas ele passou por ela e a deixou completamente atordoada. Yu Tang se perguntou se o homem gordo estava realmente hipnotizado e depois fez um gesto com a mão para quebrar o feitiço. Ele desenhou uma estrela no ar com os dedos, colocou a mão na testa do menino e o brilho em seus olhos que havia desaparecido antes começou a reaparecer pouco a pouco, mas logo desapareceu novamente. Ele percebeu que não tinha efeito e questionou se a pessoa que lançou o feitiço era realmente tão poderosa. A loira então decidiu usar o selo da redenção fantasma. Uma palma mágica pesada é aplicada na testa do nosso protagonista, o que o devolve ao seu estado mental anterior, que ele aparentemente finge cobrir o rosto com as mãos. Pergunte o que aconteceu e por que está lá. A loira disse que ia perguntar-lhe isso e você perguntou se o Limos conheceu a ex-namorada dele. Ele admite que sim, mas pergunta o que isso importa, já que ela vai conhecer o noivo. A rapariga estava completamente sobrecarregada e disse que ele apareceu na frente dela e foi atropelado pela moto dela, então ela deveria segui-la até o hospital. Yutan quer saber, como o nosso pode dizer isso? Depois de espancado, ele afirmou que não queria fazer isso e poderia pagar as despesas médicas, sentindo-se culpado. A menina agarrou seu pescoço, deixando-o com dor. Limpando o rosto dele com papel,
Ela diz que escreverá um cheque porque não quer preocupações futuras. Ele sugere gastar como quiser, mas adverte contra usá-lo contra ele ou se arrependerá. Nosso Limose questiona se milhares de zeros são suficientes por centenas de armazéns espirituais. A garota acelera. Na bicicleta, Yutan diz a alguém através de um comunicador no capacete que ela precisa de todas as informações sobre o caso da protagonista, já que ela é a suspeita, e essa pessoa confirma isso. Em breve, ele chegou à casa da garota que já estava interessada em nossa protagonista, graciosamente tirou seu capacete, estendeu sua mão com um anel especial e, em seguida, liberou sua espada mágica. Ele imediatamente fez dezenas de aberturas no botão para abrir a porta. O corte é tão preciso que a própria porta cai, mas o botão permanece na forma da porta. Os parentes não parecem ser sua família, mas dois meninos que parecem ser seus amigos. Ele então chega ao quarto da ex-namorada do protagonista, e percebe que ela está totalmente encantada com os milhares de fotos do protagonista pregadas na parede. Ele até reparou em vários manuais sobre nossos protagonistas e decidiu ver sobre o que eles tratavam. Ela folheou com curiosidade e, lentamente, seu rosto começou a ficar vermelho com a indecência do conteúdo. Ele acha que tudo lá é pervertido e decide acabar com isso até que seu comunicador o informa de um novo problema, dizendo que ela não desapareceu de repente. Muxosa, a menina percebeu que, de acordo com o plano da jovem, ela provavelmente estava envolvida em um caso de desaparecida e teve que notificar a equipe para emitir um alerta de desaparecimento. Então ele pensou que ela não era extremamente astuta ter criado um plano tão preciso em tão pouco tempo. Na casa do protagonista, a noite cobre completamente o lugar. Ele começa a pensar que já viu o suficiente, e é fácil imaginar que sua namorada tem alguma conexão com o venerável demônio, então o grupo Fênix deve priorizá-la. De repente, uma voz chamou a atenção do nosso protagonista. Era dele. Primo, quem perguntou se você assistiu às notícias recentemente? Logo, nosso garoto abre a porta de alguma forma aceitante, e o garoto de cabelos roxos rapidamente lhe diz que alguém está procurando por ela, mas nosso protagonista diz que ele não sabe de nada porque não pretende mais se aproximar dela. Ryan, ele estava terminando a conversa com o rapaz quando ouviu um barulho alto. O jovem insistiu que eu pelo menos revisasse as notícias que estavam acontecendo naquela época. Nosso protagonista vê ela no do Instituto Fencian suspeito de abusar de um jovem e está sendo procurado. Em todo o país, ele acredita que a eficiência da equipe de busca é realmente alta, mas ainda não há informações sobre a menina. A pequena raposa acredita que essa mulher se atreve a provocar seu mestre, o que é extremamente cruel e estúpido. Lin Mo sabia que se o venerável demônio quisesse absorver o poder Yang de um jovem, acabaria formando uma formação bem organizada, principalmente de origem do mal. Nosso jovem protagonista rapidamente se inclinou e começou a vasculhar em uma caixa. A pequena raposa branca se perguntou que ele estava procurando por seu mestre, até que ele viu um flash em seus gestos. A pequena raposa. Ainda mais confuso, ele percebeu que o que seu mestre pegou eram apenas algumas tábuas aparentemente comuns. Nosso herói suspirou e depois concentrou toda a sua energia em duas tábuas de madeira. Ao mesmo tempo, eles começaram a desarmar e a reformar de uma maneira adequada às suas necessidades. Tornou-se uma espécie de bússola manual feita inteiramente de madeira. A pequena raposa ficou surpresa com o fato de ter conseguido criar uma antiga bússola oriental em tão pouco tempo. Nosso povo acredita que, com a habilidade do venerável demônio, é impossível para o grupo Fênix encontrá-la, ou seja, a menos que usem esta bússola para localizar a energia do mal, o nosso jovem protagonista começa a fundir duas mesas de cada vez, transformando-a num dispositivo de rastreamento semelhante a um radar. Houve uma enorme explosão que causou um grito horrorizado da pequena raposa. O artefato leve do passado agora sente que a energia é mais pesada. Depois de se fundir com uma pedra de baixo nível, a raposa ficou atordoada com a visão incrível. Logo, a colher, que é uma agulha apontada na direção, começou a se mover. O pequeno servo do nosso herói percebeu que seu mestre era realmente poderoso. Nosso protagonista faz uma simples tábua de madeira funcionar tão eficazmente como um radar e, em seguida, faz com que a pequena raposa faça o que a pequena alma obedece. Então ele perguntou ao seu professor o que tornou essa bússola tão especial. Em breve, nosso protagonista explica que é usado para localizar os lugares onde a energia está mais concentrada. O Relin está na cidade. De repente, algo chamou a atenção do jovem, deixando-o completamente atordoado. Ele disse à pequena raposa para se esconder, e a pequena raposa obedeceu com muita precisão. O garoto olhou calmamente e silenciosamente pela janela. Até que a garota loira apareceu com uma expressão engraçada que o deixou um pouco confuso. Ela mostra uma expressão estranha e agitada que o deixa totalmente desconfortável segurando o celular. O jovem rapidamente considerou chamar a polícia e ela disse para ele abrir a janela e não fazer nada inapropriado. Ela pediu desculpas pelo que fez, dizendo que era necessário. Nosso protagonista imediatamente pergunta o que ele está fazendo em um lugar assim, e a garota diz a ele para parar de falar bobagens e pergunta onde ele está machucado. Nosso herói acha que Yutam suspeita dele, mas, felizmente, ele ainda não se recuperou, então as feridas e cicatrizes ainda estão no seu corpo. Ele mostra o ferimento no braço e também outro na perna. Logo, a garota levantou as calças de uma maneira indecente, revelando pequenas feridas completamente constrangedoras.
Ele pergunta o que ela está fazendo, mas Yutang insiste que ele está apenas limpando a ferida. Caso contrário, ele será responsável pela cicatriz deixada por não fazer isso. Ele acreditava que esse garoto, que já tinha um corpo gordo, na verdade tinha as pernas mais bonitas que ele já viu. Sua raposa gritou em sua cabeça e seu mestre deu-lhe. Nossa protagonista puxa as pernas das calças novamente e diz que ela não esperava que alguém como Yutang viesse por uma razão tão trivial, mas a garota revela que ela tem uma pergunta sobre ele. Como a última pessoa a ver Jianui e pergunta o que ele disse a ele. O menino admite que não se lembra de nada que aconteceu depois de vê-la. A menina então recua pela janela e diz que tudo foi em vão. Então ela sai, mas o menino se pergunta por que ele não sai da casa. Pouco depois, limbo completamente. Ele cuidadosamente pede que ela espere e, se ela quiser, ele acaba se oferecendo como isca para ajudá-la. A garota corou de vergonha por ter visto algo claramente indecente e, por causa da camisa dele, os seios definidos do nosso menino eram claramente visíveis. Ela pula da varanda e diz que aceitará sua oferta, mas nossa protagonista aponta que ela concorda um pouco rápido demais. No dia seguinte, o sol nasceu na escola. Nosso protagonista chega à sua sala de aula de uma maneira extremamente elegante. As meninas ficaram muito preocupadas quando souberam que Yanui era um abusador. Estavam preocupados com o que ela poderia ter feito a ele. Nosso protagonista é totalmente indiferente, revelando que está bem e dizendo aos dois para se afastarem do caminho. De repente, outra garota veio e disse a todos para virem ver, porque um garoto muito bonito acabou de se transferir para a classe dela. Para saber mais sobre o recém-chegado, todas as garotas rapidamente caminharam em direção ao lugar, e a garota próxima do novo menino de cabelos verdes perguntou o nome dele. Ele rapidamente se apresenta como Lotte, e diz que, como eles estão na mesma classe, eles podem chamá-lo de Lelê, e de repente alguns fios de cabelo. A loira chama sua atenção e as meninas o convencem a ir com eles a um lugar na entrada principal, que ele imediatamente aceita com motivos ocultos. O jovem revelou que foi transferido para esta escola para investigar o caso de Ella Nui, mas ainda não esperava encontrar uma beleza tão grande, mas de repente ficou surpreso ao ver seus pés na porta. Então ela deu um chute tão forte que arrancou a porta das dobradiças. Em seguida, ela imediatamente gritou com o colega de classe para não sair da escola, pois ele não deveria ter saído antes dela. O garoto de cabelos verdes ficou completamente. Ele ficou confuso com esse comportamento e começou a calcular a possibilidade de que ela fosse completamente louca, apesar de sua beleza. Depois da escola, quando o sol começa a se pôr, nosso protagonista deixa o campus, ainda mantendo seu luxo habitual. A loira estava esperando por ele lá fora e ordenou que a imobiliária a seguisse. Os dois começaram a atravessar os corredores da escola, que estavam em total silêncio. Podemos vê-los levá-lo para a enfermaria da escola para que possam ficar sozinhos, e ele diz-lhe que ele está curado e que se ela voltar a tocar na perna dele, ele terá que se vingar e mantê-la até. A polícia chega, mas a garota revela que não se importa e pede ao nosso herói que dê uma olhada. Um documento. Ele revela que tem um parente policial que encontrou um diário na casa de Yanui sobre como cuidar do nosso protagonista. O que é claramente uma mentira. Embora o garoto tenha lido antes, ele ainda ficou surpreso ao ver alguns detalhes fetichistas bastante suspeitos na página corada. A garota conta que o plano parece ter um detalhe sobre observar os homens e trazê-los para casa. Aparentemente Limo é um deles, mas o protagonista diz que nunca imaginou que ela fosse uma pervertida que ela deveria ter descoberto mais cedo para que pudesse estar preparada para o caso de algo assim acontecer. A loira continuou dizendo que eles procuraram Yanui em todo o país, mas ainda não encontraram vestígios dela, nem mesmo em seus lugares favoritos. Nosso protagonista coloca os óculos e menciona que ele se lembra que Yanui gostava de lugares assustadores desde criança, então ele pode estar escondido em um deles. A razão pela qual ninguém descobriu é provavelmente porque eu estava usando algum tipo de maquiagem. Ele falou tudo isso enquanto mandou um post muito legal para a garota. Ele responde que nosso herói não precisa agir como o detetive da escola e Yutang percebe que tudo faz sentido porque ele tem que usar algum tipo de fantasia para se esconder. Você entende que existe hoje? Ele realmente gosta de lugares escuros, então ele deve ter levado muitos rapazes lá para praticar sua magia negra em seus corpos indefesos. A garota diz que é tudo o que ela vai discutir hoje e, portanto, nosso herói precisa sair. Agora ele sorriu brincalhão. Diante de tudo isso, rapidamente vemos sua casa, onde ele parece completamente despreocupado. Ele deu-lhe pistas. Da próxima vez, Zhao Yutang irá a Darnet para comprar uma arma mágica para ajudar a encontrar a energia lá. Então o rapaz ligou para o seu pequeno aprendiz, que logo apareceu. Nosso protagonista o instrui a colocar sua bússola de leilão na porta escura, e a pequena raposa entende isso. Ele imediatamente começou a digitar no teclado a uma velocidade extremamente rápida, decidindo estabelecer o preço inicial em 10 mil em dinheiro e torná-lo público. Em seguida, ele informa seu professor que ele o leiloou e que é apenas uma questão de tempo antes de ver o resultado. Guincio notou a oferta. Ela sobe a uma velocidade normal, como se fosse um item que todos sonham. Logo, 10 mil em dinheiro se transformou em 5 milhões em uma velocidade surreal. Ao mesmo tempo,
Vemos a casa do nosso protagonista loiro, Zhao Yutan. Ela percebeu que o preço tinha chegado a 5 milhões em um piscar de olhos e continua a subir. Com um sorriso astuto no rosto, ela comentou que essas pessoas gostam muito de exibir seu dinheiro, e depois declarou, através de sua boneca de observação, que não tinham dinheiro em comparação com ela. Nosso protagonista do Zhao Yutang está lance com uma intensidade incrível, parece que ele pode ganhar este artigo e, portanto, poderá encontrar a ex-namorada do nosso querido protagonista em breve. O preço chegou a um surpreendente milhão. A pequena raposa percebeu que este era um resultado incrível alcançado em apenas alguns segundos e se perguntou, quantas mulheres casadas tinham tanto dinheiro? No dia seguinte, vimos a loira encontrar várias outras mulheres e uma mulher idosa com uma bengala. Ela revelou que a maior concentração de energia Jin estava aqui. A velha mulher refletiu em voz alta que este era um grande tesouro, apontando para centenas de quilômetros de distância e revelando a energia mais poderosa lá. Então deve ser algo muito raro. Nossa menina percebeu que o especialista foi especialmente convidado pelo grupo para ajudar na missão, e não foi fácil obter elogios da mulher. Lá, quando a velha se aproximou, uma enorme mão verde demoníaca apareceu de repente. Houve uma enorme explosão na frente dela. O grau de ataque especial, usado por uma mulher no momento apropriado antes de ser atingido, nosso protagonista, que vê tudo através de sua boneca de papel, só pode se sentir nervoso diante dessa situação. Ele lembrou que não havia nenhuma maneira de quebrar a formação, que poderia ter sido algum tipo de arma moderna que ele havia retirado do anel. Ele percebeu que isso era inédito no mundo e concluiu que era incrível, algo que eu nunca tinha imaginado. De repente, sua parede foi quebrada quando uma mulher musculosa entrou correndo com o primo nos braços. Nosso jovem herói ficou chocado ao perceber que esta mulher exala um estranho e maligno horário verde. O menino raposa ligou para sua professora e disse que a mulher também terminou com o primo do protagonista. Limoy sempre pediu à pequena raposa que não se mexesse, porque ele já esperava isso. Sabendo que há algumas coisas que um não deveria fazer, Yanui parece ter hipnotizado ele e tentou sequestrá-lo, mas como o grupo Fênix ainda está lutando, é improvável que seu ex tenha se esforçado para vir pessoalmente quando o punho se aproximar dele. Ele acredita que pode haver mais por trás de tudo isso, que pode ser uma armadilha para Yanui pegá-lo ao mesmo tempo que sequestra o grupo Fênix. Tudo o que ele precisa fazer é esperar que Yanai se arrependa. Felizmente, ele foi capaz de usar sua aura para proteger seu corpo e permanecer acordado. A mulher acabou levando dois primos em uma van branca e esperando por eles do lado de fora, suspeitamente. Ele jogou-os no carro com um saco na cabeça. Então ele caminhou pela rua sem a menor preocupação. Logo, a mulher chega a uma fábrica abandonada onde o ex do protagonista pode estar escondido. Você pergunta a ele. Ele tira o saco da cabeça do nosso herói, e ele fica surpreso ao descobrir que é claramente ele a fingir surpresa. Ele ficou surpreso em vê-la novamente naquele lugar com um sorriso astuto. Limodite admitiu que ficaria surpreso se ele a insultasse no processo. Ela ficou extremamente irritada com o tom arrogante em que ele falava. Jogando o garoto contra a parede, ele só pode assumir que ele tem uma boca grande e ousada para falar com ele. Por isso, Limo o aconselhou a não se aproximar e a desabotoar a camisa. Ela disse que tinha fingido ser arrogante e se perguntou se era ele ou Yutang Wanxin e aqueles que tiraram sua virgindade. Seu demônio informou que a loira havia quebrado a formação e rapidamente se moveu em direção à sua posição. Então, ela não ia melhor se apressar e terminar o trabalho com um sorriso malicioso e uma expressão maligna. Ela concorda em dizer que isso é verdade, porque o imperador está esperando por seu próximo movimento especial. Ele disse que o personagem principal deveria ficar lá e esperar, pois ele voltaria depois que eles testavam o imperador. Nossos meninos estão nervosos porque a espada demoníaca ou o demônio venerável pode estar em uma cela escura e gotejante para se comunicar internamente com a menina. Depois de algum tempo, vemos o primo do protagonista dormindo tranquilamente mesmo em uma situação. Assim, seu primo acordou em pânico e implorou que não o matassem ou abusassem dele. Olhando em volta, ele pediu perdão por esse destino cruel, e acima de tudo, queria saber onde estava. Em outro lugar, vimos a cratera criada pela velha que quebrou a formação. Todos se reuniram para ver o enorme campo. A loira percebeu que ela Nui era astuta o suficiente para aproveitar a formação e transformar o lugar em um lugar de concentração extrema de energia. Aí. Agora eles devem seguir a próxima direção indicada pela bússola para chegar a tempo, porque as pessoas lá podem estar mortas. Um demônio verde apareceu e perguntou com um sorriso, para onde você acha que as mulheres estão indo? De repente, houve uma explosão enorme, jogando todos de volta, ridicularizando maliciosamente o demônio de Clara coberto de chamas, e todos lá morrerão sem objeção. Então vimos a floresta onde os demônios são chamados, um veado tranquilo, pastando na área cheia de vida e sentindo alguma coisa. A ação o assustou brevemente, uma enorme explosão de energia verde rasgou o chão e a fumaça começou a se espalhar com aquela aura enorme e assustadora, e o demônio convocou Duoduo. Ele afirma que nenhum deles pode escapar de sua raiva e que seus ataques são direcionados à loira enquanto ele grita para ela ir para o inferno e rir o tempo todo. Quando o ataque se aproximou, a idosa protegeu a menina.
Antes de ser capturada, a velha anunciou que cuidaria do demônio, enquanto os outros escoltavam Miss Zhao para longe porque sua vida era preciosa demais para perdê-la. Enfrentando este fantasma, o espírito furioso pergunta se ele realmente pretende derrotá-lo sozinho. Ele reiterou que ninguém sairia vivo de lá, formando vários selos com seus muitos braços, gritando e ameaçando enterrá-los. Todos estavam lá naquele dia, formando uma formação, e o selo caiu onde todos se reuniram. A velha rapidamente o reconheceu, enquanto a formação devoradora de almas gritou para que todos usassem suas auras para proteger seus corpos. Uma das mulheres não teve tempo suficiente e começou a sentir seu corpo queimando, gritando de dor. Seus gritos ecoavam enquanto sua vida desapareceu com sua pele e carne. A loira ficou chocada e aterrorizada com a cena diabólica que aconteceu diante de seus olhos. Ele tirou um arco especial de seu anel de armazenamento e um arco completamente feito de... Apertando a corda, ele sussurrou que era uma situação única e que ele precisava usar um ataque de longo alcance. Anunciou sua intenção de fugir apontando para o rosto do demônio. Sua flecha de aura magicamente mudou sua trajetória e atingiu o rosto do demônio com grande precisão, acompanhada por uma enorme explosão. No entanto, o diabo declarou que isso não era nada em comparação com o seu imenso poder. A velha mulher alegou que sua energia vital e magia estavam severamente enfraquecidas devido à formação e, portanto, não podiam causar nenhum dano a ela. Logo, o espírito começou a inflar sua boca com fumaça. Pesado e denso, Zhao Yutan percebeu que a alma estava ressuscitando o cadáver. Seu ex-companheiro começou a se mover de uma maneira zombificada e assustadora, mas extremamente ágil. Os zumbis rapidamente correm em direção a ela e a loira tira algo de seu anel de armazenamento. É uma espada que ele usa para dividir a mulher zombie em dois. A velha então afirma que ela controlaria o gás venenoso e que a garota deve lidar com o golem de sangue o mais rápido possível. Ele também revela que nenhum de seus companheiros tem redenção, mas do ponto de vista da loira, ele vê manutenção e parte dos rostos daqueles que ele costumava chamar de amigos. Apesar disso, ele corta rapidamente o monstro com sua espada. No entanto, com a presença de outro adversário, ele decide fazer uma manobra no ar para eliminá-lo. Eu não esperava que Yutang ouviu o corpo chamando seu nome. Ela hesita em atacar seu velho amigo, que parece ter recuperado a consciência, mas tudo está em sua cabeça, porque o monstro ainda a ataca, rasgando uma parte de seu abdômen com um golpe. A loira só consegue tossir sangue e recuperar a compostura devido ao arranhão. Sua arma é mais firme e feroz, antes de acertar uma lacuna em forma de X para terminar a batalha. Ainda assim, os ferimentos dele são graves.